Esse cara sai por aí pegando dinheiro emprestado com todos os chefes da máfia e agiotas da cidade. Ele até hipoteca a casa dos pais, tudo o que ele possui. Para todo mundo, ele parece completamente louco, como um viciado em jogo que está prestes a perder tudo e provavelmente nem viverá o suficiente para se arrepender. Mas a verdade? Chenko enganou a todos eles. Agora ele tem 20 milhões de yuans e está prestes a gastar tudo em comida. Parece loucura. Por que alguém precisaria de tanta comida? Bem, o negócio é o seguinte. Chenko regrediu. E desta vez, ele tem uma habilidade especial, um subespaço onde pode armazenar comida ilimitada e nada estraga. E mais importante, ele sabe o que está por vir. Em apenas um mês, um apocalipse de calor vai acontecer. Quando isso acontecer, dinheiro e propriedades se tornam completamente inúteis. As únicas coisas que importam são comida e água. Celebridades, bilionários, nada disso importa mais. Todos eles estarão implorando por apenas uma única garrafa de água. E desta vez, Chen Chao se recusa a terminar como antes. Em sua vida passada, ele desperdiçou tudo com uma mulher que só se importava consigo mesma. E quando o apocalipse chegou, ela o vendeu sem hesitação. Ele não vai cometer esse erro novamente. Então qual é a primeira coisa que ele faz com todo esse dinheiro? Ele entra direto em uma loja com o objetivo de comprar todos os sorvetes mais caros do lugar. Em sua vida passada, ele era pobre demais para bancar esses mimos. Em vez disso, comprava-os para uma mulher chamada Liu Wanqing. Agora nosso protagonista decide se dar ao luxo. Quando o funcionário da loja e uma cliente zombam de sua roupa, Chen não discute. Ele pede 10 unidades de cada item da loja. A mulher aposta que se ele puder pagar, ela se curvará. Nosso herói revela um saldo bancário de mais de 20 milhões de yuans. Ele compra todo o estoque por 1 milhão de yuans e paga um depósito de 300 mil yuans na hora. Chen Chao oferece sorvete grátis para todas as mulheres na loja, exceto para aquela que o ridicularizou. Isso força a mulher a cumprir sua aposta, curvando-se para ele no chão. Mais tarde, sentado em um banco de praça, nosso garoto revela seu trunfo final. Sua habilidade sobrenatural, um portal espacial, reapareceu com ele. Este espaço mantém itens em um estado de êxtase eterna, o que significa que o estoque de sorvetes permanece congelado mesmo no calor de 50 graus do desastre que se aproxima. Enquanto ele cataloga mentalmente as armas e reservas de energia necessárias para seu abrigo, seu telefone toca. É uma ligação de Liu Wanqing. Dada a sua vida anterior, Chen Chao vê essa ligação como um golpe de azar. Enquanto o nome Liu Wanqing pisca em sua tela, Chen Chao é atingido por uma onda de lembranças amargas. Após o falecimento de seus pais, ele via essa mulher como uma fonte de conforto, mas logo descobriu que ela era uma parasita drenando sua herança. O relacionamento deles chegou a um ponto de ruptura, quando ela exigiu um apartamento de luxo em seu nome, e pressionou o rapaz a vender sua casa ancestral para pagar um dote de 880 mil yuans. A traição foi ainda mais profunda durante o apocalipse. Para se agarrar a um protetor mais forte, ela o vendeu como matéria-prima, garantindo que nosso protagonista não morresse inteiro. De volta ao presente, ele atende a ligação. Liu Wanqing imediatamente começa com seu teatrinho de sempre, reclamando de ter perdido um colar de ouro. Nosso herói se oferece para comprar 10 novos para ela, alegando que fez uma fortuna com cripto. Isso a torna o peão perfeito. Chen diz a ela que precisa de uma testemunha para garantir um investimento e oferece uma taxa de processamento de 5% por sua assinatura. Como ela está atualmente atendendo um velho por 5 mil yen, a perspectiva de ganhar 50 mil por uma assinatura é tentadora demais para recusar. Ela presume que Chen Chao não ousaria lhe dar um golpe e concorda sem saber que ele está armando uma armadilha. Com essa peça se movendo, nosso rapaz volta sua atenção para a sobrevivência. Ele se encontra com um arquiteto que afirma ser um mestre em defesa para bilionários. Como o desastre que se aproxima envolve calor extremo e colapso social, as exigências são extremas. Nosso protagonista exige paredes externas reforçadas com 3 metros de concreto de nível balístico e janelas equipadas com vidro de segurança de 3 metros. Para garantir a sobrevivência, ele encomenda um telhado coberto de painéis solares, um gerador independente e um sistema de filtragem de ar de nível militar. Ele insiste em um ecossistema autossustentável com um suprimento de oxigênio de 72 horas e unidades de reciclagem de água. O arquiteto acha que Chen é um otário paranoico, mas um depósito de 1 milhão de yuans o faz mudar de ideia. Nosso herói incentiva isso, dizendo ao homem que ele pode definir seu próprio preço para o pagamento final. Ele sabe que uma vez que o mundo acabe, não haverá um cheque final para descontar. Assim que a construção começa, Chen Chao percebe que uma fortaleza é inútil sem proteção. Embora comida e remédios sejam fáceis de estocar, adquirir armas de fogo é um desafio. Nosso garoto entra em contato com um negociante do mercado negro conhecido como Sweet Sauce e segue para um distrito lotado para uma reunião às 20 horas. A reunião é interrompida quando uma jovem subitamente esbarra nele, fugindo de um grupo de bandidos. Eles a encurralam, acusando-a de trapacear no território deles. Enquanto ela implora por ajuda, nosso protagonista a reconhece. É Li Yu, e a presença dela em um lugar como esse é inesperada. Li Yu, uma ex-colega de classe do ensino fundamental, está encurralada em um beco por um grupo de bandidos. Um segura um bastão enquanto o outro puxa o cabelo dela. Chen Chao decide intervir enquanto o líder dos bandidos exige dinheiro e um subordinado sugere que ela pague com o corpo. Nosso protagonista dá um passo à frente e ordena que a soltem. Os bandidos não reagem bem à interrupção. Um avança contra Chen com o punho erguido, mas ele se esquiva. Baseando-se em sua experiência passada, nosso herói quebra o pulso do homem e desfere um golpe com a palma da mão. Essa violência aciona uma notificação holográfica do sistema, um sistema de colheita de emoções negativas que se alimenta do medo e da raiva dos inimigos. Nosso protagonista fica surpreso, pois não possuía esse poder em sua vida anterior. Enquanto outro bandido ameaça Li Yu, uma grande tábua de madeira cai e o nocauteia. Um homem de camisa tropical desce, criticando o grupo.
Chen e o recém-chegado movem-se em sincronia, bloqueando golpes e desferindo chutes até que os bandidos estejam no chão. Enquanto os agressores fogem, o sistema alerta nosso garoto que ele colheu medo suficiente para desbloquear uma expansão de armazenamento espacial. Lewis lança um olhar de gratidão. Chen Xiao coloca uma jaqueta sobre os ombros dela e diz para ela ter cuidado. Ela sai, deixando-o com um homem de camisa tropical. Este homem é Mu Chang, o negociante do mercado negro. Após uma troca de códigos que gera mais emoções confusas para o sistema, Mu Chang o leva a uma sala privada. Lá dentro, o negociante revela uma pistola de fabricação russa. Nosso herói a inspeciona profissionalmente, levando Mu Chang a oferecer um preço de amizade. Nosso protagonista pede silenciadores, garantias e munição grátis. Isso frustra o negociante e o sistema colhe a angústia e o choque resultantes. Eventualmente, Chen transfere o dinheiro, completando seu arsenal. Com a arma garantida, nosso rapaz segue para quitar uma dívida. Ele encontra Liu Wenqing em um hotel de luxo, onde ela espera em um vestido vermelho. Ainda vendo-o como alguém que ela pode manipular, ela o segue para uma reunião com o agiota, Jiang Yang. Lá, ela assina um documento que acredita ser uma formalidade de investimento. Na realidade, ela está assinando uma escritura de venda, tornando-se a única fiadora da dívida. Enquanto Jiang Yang planeja como explorá-la quando ela ficar inadimplente, Chen Xiao observa de longe. Ele a usou para quitar o pagamento final de seu abrigo seguro. O arquiteto confirma que a casa agora está reforçada conforme os padrões militares, capaz de sobreviver ao calor e a explosões. Finalmente, enquanto o noticiário avisa sobre erupções solares e ondas de calor, nosso herói para diante de sua janela. Ele verifica sua arma enquanto o céu começa a brilhar. O mundo está acabando, mas ele está pronto. O desastre começa com uma erupção solar que perturba a ionosfera da Terra, elevando as temperaturas globais a letais 45 graus Celsius. Os âncoras de jornal aconselham o público a evitar viagens não essenciais. Chen Xiao observa o céu de sua janela, ciente de que esse pico é apenas o começo. Lá fora, o calor torna-se insuportável, forçando os cidadãos a lutarem por alívio. Esse medo cria uma oportunidade para Li Dafu, o dono de uma loja de conveniência. Para lucrar com o pânico, ele usa um megafone para gritar sobre racionamento de água e energia, enganando os vizinhos e levando-os a um frenesi de compras. Li vê o desastre como um esquema e tenta manipular um grupo de mulheres, oferecendo desconto se elas visitarem a casa dele mais tarde. O desespero da multidão permite que ele mantenha o controle até avistar alguém que ele acha que pode intimidar. Quando nosso garoto entra na loja, Li Dafu decide fazer dele um exemplo. Ele agarra nosso protagonista pelo colarinho e o acusa falsamente de furto. O lojista o rotula como um mendigo e ameaça chamar a polícia, a menos que ele pague pelos danos. Isso atrai uma multidão de curiosos que gravam a cena. Em vez de ser afetado, nosso herói permanece composto, com o olhar fixo no mercador. Para virar o jogo, Chen Xiao questiona o preço das batatas fritas sendo vendidas por 50 yuan, perguntando se elas possuem uma cura secreta para a insolação. Isso enfurece o lojista. A interação ativa o sistema de colheita de emoções negativas. À medida que notificações holográficas aparecem, nosso protagonista percebe que pode alimentar seu armazenamento espacial, fazendo este homem sofrer. Chen se aproxima e afirma ver uma escuridão no rosto do lojista, diagnosticando-o zombeteiramente com deficiência renal e citando seus sintomas reais de insônia e suores noturnos como prova. Li Dafu fica momentaneamente atordoado antes de explodir de raiva. Nosso garoto joga uma única moeda no chão como pagamento por um pirulito e sai. Isso gera um surto massivo de raiva para o sistema colher. À noite, nosso herói está pronto para usar esses pontos. Ele gasta a energia para expandir seu portal em 200 metros cúbicos e retorna à loja de conveniência sob o manto da escuridão. Chen Xiao abre seu portal espacial e aspira cada prateleira do estoque. Na manhã seguinte, o calor é tão extremo que os pássaros caem mortos das árvores. Quando Li Dafu chega, ele encontra o interior completamente vazio. A perda de seu estoque o leva a um acesso de agonia. De volta à sua fortaleza, nosso garoto se refresca com um refrigerante assistindo ao vídeo do colapso do lojista em seus monitores. O sistema continua a se alimentar da miséria, e o poder do nosso protagonista aumenta enquanto o mundo começa a queimar. Após esvaziar a loja de conveniência durante a noite, Chen Xiao permanece em meio à multidão que se aglomera para observar as consequências. Como a loja agora é apenas uma carcaça do que costumava ser, Li Dafu desaba no centro do recinto, gritando em agonia. Vizinhos, já tensos devido ao calor crescente, especulam que o dono da loja forjou o assalto para manipular os preços. Alguns sussurram sobre assombrações, causando um pico de medo e suspeita. Esta onda de energia negativa fornece um rendimento constante de pontos para o sistema de colheita de emoções negativas. O nosso rapaz decide usar este momento para agitar ainda mais o seu alvo. Chen permanece imperturbável. Ele pergunta em tom de deboche se os salgadinhos são feitos de ouro, lembrando o homem de seus próprios preços predatórios. Este confronto desperta uma memória no lojista, que se recorda do aviso anterior. Apesar de não ter evidências, Li Dafu tenta usar nosso protagonista como bode expiatório para cobrir suas perdas financeiras. Nosso herói propõe uma aposta diante das testemunhas. Se uma busca em sua casa não resultar em nada, ele fica com o gerador reserva do lojista. Acreditando que Chen Xiao ainda é um alvo fácil e covarde, o homem aceita a aposta e leva os vizinhos ao edifício de luxo. Ao entrar na residência, a multidão fica atônita com a riqueza que nosso garoto manteve em segredo. Li Dafu vasculha o lugar freneticamente, jogando roupas de um armário e verificando uma geladeira cheia de comidas de luxo. Ele até abre um cofre apenas para encontrá-lo repleto de barras de ouro, em vez dos salgadinhos roubados. Como os itens no portal de Estase Eterna são invisíveis, a busca é um fracasso total.
O comerciante fica derrotado e envergonhado, especialmente quando nosso protagonista lhe oferece zombeteiramente um pé de cabra para verificar sobre o assoalho. Quando o comerciante tenta descartar a aposta como uma piada, os vizinhos zombam de sua falta de integridade. Esse constrangimento se transforma em fúria, e Li Defu tenta golpear Chen. Devido à sua experiência de combate, nosso herói segura o punho sem esforço e torce o braço do homem atrás das costas, forçando-o ao chão. O comerciante é forçado a mover o gerador imediatamente. Chen Chao o avisa para ser rápido, sabendo que assim que o racionamento de energia começar em alguns dias, o calor tornará impossível colocar os pés do lado de fora. Enquanto nosso protagonista observa o homem se arrastar para longe, o sistema colhe uma explosão de humilhação e medo. De volta ao interior de sua fortaleza, o telefone toca com uma ligação de uma Liu Wanqing em pânico. Ela explica que as agiotas a estão seguindo, e exige saber por que estão indo atrás dela apenas por causa de uma simples assinatura. Nosso protagonista olha para a tela, sabendo que seu plano para acertar as contas está avançando exatamente como pretendido. A gangue do oceano pressiona Liu Wanqing pela dívida que Chen Chao plantou, deixando-a angustiada. Durante uma chamada de vídeo, ela grita com ele e o acusa de mentir. Nosso protagonista mantém uma expressão calma usando um tom fingido de mágoa. Ele pergunta por que ela nunca confia nele, alegando que deu a ela todo o seu coração para mantê-la desprevenida. Enquanto nosso protagonista faz o papel de amante ferido, ele se diverte com o fato de os membros da gangue serem ainda mais impacientes do que o previsto. Enquanto a conversa continua, nosso herói prepara uma refeição. Ele pergunta se os bandidos têm o endereço dela, e Liu Wanqing revela que os despistou pelas ruas secundárias. Ela o avisa para não tentar nenhuma gracinha, mas ele descarta os medos dela como preocupação excessiva. A situação muda quando ela vê a mesa de jantar dele. Como Chen está se sentando para uma refeição gourmet de salmão grelhado sobre arroz, ela fica em choque. Em uma onda de calor global onde os suprimentos são escassos, a visão de um refrigerante gelado e peixe fresco desperta a ganância dela. Observando de sua cama enquanto sua no calor, ela percebe que o nosso rapaz deve ter tirado a sorte grande. Essa fome a obriga a abandonar o seu teatro. Como quer uma refeição, ela muda de tática, apoiando o queixo na mão e acendendo um cigarro. Ela abaixa a alça da blusa, oferecendo-se para lhe fazer companhia se ele a deixar ficar com ele. Nosso protagonista enxerga através da encenação. Ele a lembra de que ela costumava ser misteriosa sobre a própria casa e nunca permitia que ele a visitasse. Como ela está faminta e aterrorizada, ela ignora seu comportamento passado e digita imediatamente o número do seu apartamento. Nosso herói diz para ela esperar por ele. Ela costumava agir como se ele não valesse o seu tempo, e agora está entregando o seu endereço por um pedaço de salmão. Sua paz é interrompida por batidas agressivas na porta. Tia Wong, uma vizinha idosa, tenta usar o neto para fazer chantagem emocional e convencê-lo a deixá-los entrar por causa do ar-condicionado. Ela afirma que os vizinhos deveriam cuidar uns dos outros, mas Chen Chao tem uma memória longa. Como essa mulher uma vez humilhou ele e sua mãe por coletarem garrafas plásticas, ele não sente nenhuma compaixão. Nosso protagonista a lembra de como ela fez os seguranças os expulsarem antes de bater a porta. Isso deixa a Tia Wong furiosa. Ela grita na porta, xingando os pais falecidos dele. Esse surto ativa o sistema de colheita de emoções negativas, fornecendo ao nosso protagonista uma onda de pontos de raiva enquanto ele permanece em seu ar-condicionado. Com a vizinha resolvida, nosso herói se volta para o seu objetivo final. Usando um modificador de voz e um novo chip, ele liga diretamente para a gangue Ocean para informá-los que Liu Wanqing é um alvo solitário em seu novo endereço. Tendo atraído com sucesso tanto a vítima quanto os predadores para o mesmo local, Chen Chao fica diante de sua janela observando a cidade, vendo as sombras de seu plano começarem a convergir. Liu Wanqing começa a manhã arrumando o cabelo e admirando seu reflexo, confiante de que logo se mudará para o apartamento de Chen Chao. Ela reflete sobre como ele costumava tratá-la, sentindo que uma vida despreocupada é seu direito. Ela se senta na cama e acende um cigarro, satisfeita com o acordo que acredita ter garantido. Essa paz é estilhaçada por batidas pesadas na porta. Esperando encontrar um Chen Chao submisso, ela abre com um sorriso, mas sua expressão se transforma em terror ao ver Jiang Yan e dois subordinados. O chefe ignora suas perguntas e exige o dinheiro devido à gangue Ocean. Antes que ela possa reagir, ele a golpeia, mandando-a para o chão. Desesperada, ela grita que nosso protagonista foi quem pegou o dinheiro emprestado e a enganou para assinar. Zhen Yan se inclina e grita que o nome dela está no documento, tornando a dívida legalmente dela. Ele ordena que seus homens revistem o apartamento em busca de qualquer coisa de valor. Enquanto os capangas desmontam seus móveis, Liu Wanqing rasteja pelo chão, implorando para que parem e alegando que nosso garoto chegará em breve para quitar a conta. Enquanto seus homens trabalham, Jiang Yan se senta no sofá dela segurando um saco com as joias dela. Ele descarta os itens como lixo que não cobrirá nem os juros, observando que sua equipe não sairá de mãos vazias depois de viajar sob o calor. Tomada pelo pânico, Liu Wanqing oferece informações sobre os suprimentos e o estoque no apartamento de Chen. Ela tenta ligar para o nosso herói para provar que ele está vindo, mas a ligação não é atendida. Jiang Yan eventualmente perde a paciência e a agarra, explicando que Chen Chao nunca planejou pagar e deliberadamente a entregou. Chocada e indefesa, ela é arrastada em direção ao quarto enquanto grita para que eles ataquem o nosso protagonista no lugar dela. A porta se fecha com força, deixando o celular dela no chão para transmitir seus gritos. Enquanto isso, nosso herói senta em seu quarto, observando calmamente o encontro através de uma transmissão ao vivo. Ao anoitecer, a gangue termina, deixando uma Liu Wanqing machucada na cama. Jong-Yun exige saber mais sobre os suprimentos. Não tendo mais nada, ela confessa que nosso protagonista tem tudo: ar-condicionado, bebidas geladas e vastas quantidades de comida. Isso desperta o interesse do chefe, percebendo que encontrou um alvo significativo. Enquanto a gangue sai em direção à fortaleza, Liu Wanqing é deixada sozinha no escuro.
Sob a noite silenciosa da cidade de Lu, o irmão Jang lidera um grupo de capangas da gangue do oceano em direção ao prédio-alvo. A tia Wang segue como guia, desesperada por vingança e por uma parte dos suprimentos. Ela aponta o apartamento e alimenta a ganância do chefe descrevendo o ar-condicionado, a comida e o álcool lá dentro. Para justificar sua maldade, ela pinta Chen Xiao como um homem mesquinho que negou água aos vizinhos. O irmão Jiang promete a ela uma recompensa assim que dominarem o saguão, levando-a a se curvar em gratidão. Ela já imagina um Chen Xiao derrotado implorando pela vida. Quando o grupo chega à entrada do portão, Jiang para examinar o exterior reforçado e nota a instalação profissional. Um capanga loiro levanta um taco de beisebol para quebrar a porta, mas no momento em que sua bota toca um piso específico, uma corrente de alta voltagem percorre seu corpo. Enquanto ele desaba, outro capanga tenta ajudar e é pego pela mesma descarga. Jiang e Wang ficam paralisados enquanto seus homens são chamuscados. Essa exibição dispara notificações do sistema por confusão e choque conforme o sistema começa a acolher o pânico deles. De repente, um alto-falante no telhado toca uma música animada. Enquanto a gangue está distraída, mais 2 homens são lançados para trás por arcos elétricos vindos do portão. Dentro de sua fortaleza, nosso garoto relaxa em uma cadeira gamer, saboreando um picolé enquanto assiste às imagens em seus monitores. Nosso protagonista pega um microfone para zombar deles, dizendo em tom de piada ao grupo que eles têm muita sorte por terem encontrado sua grade elétrica logo no primeiro passo. Isso enfurece o irmão Jiang, que grita que pagar dívidas é a lei da natureza. A tia Wong acrescenta que nosso herói não tem coração, questionando sua criação. Chen Xiao continua entediado e lembra ao chefe que o valor do apartamento cobre facilmente o empréstimo. Nosso protagonista sugere que se o chefe quer o dinheiro de Liu Xinqin, ele deve encontrá-la, pois aquela dívida não tem nada a ver com ele. Com a gangue suando no calor e ficando desesperada, a fúria de Zhang continua a aumentar. Nosso herói se inclina para frente com o dedo pairando sobre um botão vermelho em sua mesa. Ele os avisa que não será tão educado se eles continuarem procurando encrenca. Quando ele aperta o botão, todo o perímetro do edifício se torna uma gaiola de eletricidade. A corrente frita os membros da gangue, gerando uma onda de pontos por dor e desespero. Diante dessa defesa, o irmão Jiang é forçado a recuar, gritando que a gangue do oceano terá sua vingança. Tia Wang é deixada sozinha, olhando para o prédio em pavor. Na manhã seguinte, o céu tornou-se um vermelho terminal e a temperatura atinge os 52 graus. Enquanto um âncora de notícias relata o aumento do número de mortos, Chen Xiao desfruta de uma refeição em total felicidade. Seu telefone vibra com notificações do chat do grupo do bairro. Tia Wang e Li Defu lideram uma multidão digital, acusando-o de ser uma escória egoísta e exigindo que ele compartilhe seus recursos. Em vez de se sentir incomodado, nosso garoto toma um gole de sua bebida gelada e percorre as mensagens. Como a inveja e a fúria coletivas do bairro estão sendo transmitidas para ele, o sistema processa uma entrada massiva de energia. A tela notifica nosso herói que seus pontos excederam 1000 e começa a calcular uma grande recompensa. Chen Xiao começa o dia ostentando seu estoque massivo de comida para o bairro. Ele fica diante de uma geladeira aberta, lotada de produtos frescos e bebidas geladas, e então envia uma foto para o chat do grupo. Isso desencadeia uma enxurrada imediata de mensagens desesperadas. Enquanto os vizinhos comuns imploram por suprimentos, a tia Wang tenta fazê-lo se sentir culpado, alegando que suas pernas estão falhando. O dono da loja, Li Dafu, exige 2 caixas de água. Nosso rapaz permanece impassível e afirma que não está comandando uma instituição de caridade. Como ele exige explicitamente trocas de valor equivalente e bane os aproveitadores, o chat explode de fúria. Li Dafu o chama de bastardo egoísta, e a tia Wang afirma que ele enfrentará o karma por deixá-los morrer. Nosso protagonista ignora essas ameaças e se recosta em seu sofá. A fúria coletiva da vizinhança serve a um propósito maior. Essa onda de malícia leva o sistema de colheita de emoções negativas a 3.000 pontos, desencadeando uma melhoria de habilidade chamada Fenda Espacial. Esta habilidade permite que Chen Xiao manifeste fendas finas como fios de cabelo no vazio para cortar qualquer objeto em um raio de 3 metros. Para testar sua letalidade, nosso herói golpeia com a mão em direção a uma maçã sobre a mesa. Um arco de energia branca brilha pela sala e fatia a fruta em 2 metades perfeitas. As consequências dessas provocações chegam sob o manto da noite. Um veículo off-road vermelho para em frente ao prédio. Liu Banqin sai para acompanhar o chefe que masca um charuto, Jiang Yang, guiados pelo irmão Jiang. Quando o chefe pergunta se esta é a residência do alvo, o guia confirma o local. Para se distanciar ainda mais de seu passado, Liu descarta Chen como um lixo inútil e jura em particular que esta é a noite em que ele morre. A situação se torna ainda mais caótica quando Li Dafu e outro vizinho avistam a gangue. Movidos por um desejo de vingança, eles se oferecem para atuar como batedores. Jiang Yang lhes promete uma parte dos suprimentos, mas a ganância deles rapidamente se transforma em desespero. Enquanto a força principal avança pelo corredor, os capangas começam a saquear cada quarto por onde passam. Quando Li Dafu percebe que os homens estão invadindo sua própria casa e tenta protestar, os capangas o informam que o prédio inteiro agora pertence ao chefe. Tia Wong é empurrada para o lado e rotulada como bandida pelos homens que ela esperava que a ajudassem. Essa traição deixa Li Dafu desabando no corredor, chorando por sua própria cegueira. Dentro da fortaleza, Chen Xiao permanece calmo. Enquanto a gangue se reúne do lado de fora da porta, ele casualmente usa poder espacial para arremessar um sofá no lugar como uma barricada.
Ele continua sentado e termina sua refeição, mesmo enquanto Jiang Yan e seus capangas armados o confrontam. Quando o chefe arrogantemente exige os suprimentos em troca de uma morte rápida, nosso garoto limpa o rosto lentamente com um guardanapo. Ele observa zombeteiramente que interromper uma refeição é falta de educação, fazendo o chefe perder a paciência e ordenar que seus homens o aleijem. Os capangas avançam, mas nosso protagonista se move com uma velocidade ofuscante. Ele agarra o braço do primeiro atacante e esmaga a cabeça dele contra o chão de pedra. Quando um segundo homem brande uma massa com espinhos, Chen se esquiva e desfere um chute devastador no peito. No momento em que um capanga musculoso balança um machado de batalha gigante em direção à sua cabeça, nosso herói se prepara para usar a fenda espacial. A luta é interrompida quando uma lata de gás lacrimogênio atinge o chão. Enquanto o gás branco preenche a área, os capangas e seus chefes são forçados a uma crise de tosse violenta e a uma retirada apressada. Através da fumaça espessa, o negociante do mercado negro, Mu Chang, aparece. Enquanto Chen se vira para ele com uma expressão fria, Mu Chang simplesmente ergue outro cilindro. Ele observa que, embora as habilidades de combate do rapaz sejam impressionantes, ele claramente tem problemas em mãos. O negociante pergunta se ele ainda está interessado em armas premium. Após neutralizar a ameaça à sua porta, Chen Qiao retorna à sua fortaleza para compartilhar uma garrafa de água gelada com Mu Chang. O negociante fica impressionado com o luxo que o nosso protagonista desfruta, apesar do calor, mas Chen permanece focado nos negócios. Ele exige saber por que Mu Chang apareceu neste território. O negociante explica que tem rastreado um chefe rival, Liu Haifeng, cujos subordinados estão roubando seus negócios. Depois de ver a gangue indo em direção ao prédio, ele o seguiu e percebeu que o nosso rapaz era o alvo. Musen observa que o estoque de suprimentos é impressionante, mas esclarece que não tem intenção de bisbilhotar segredos. Em vez disso, o negociante revela que o chefe Liu está acumulando água purificada, que se tornou a principal moeda de troca conforme as temperaturas sobem. Ele propõe uma parceria na qual ele gerencia as vendas enquanto nosso herói cuida da aquisição. Assim que a água for garantida, eles armazenarão na fortaleza. Chen Qiao concorda, mas exige uma divisão de lucros de 90/10 a seu favor. Essa exigência deixa Mu Chang em estado de choque, desencadeando uma colheita de 40 pontos para o sistema. Quando Chen começa a se afastar, o desespero do negociante toma conta. Ele se joga no chão e implora por uma divisão de 80/20 para que possa ter o que comer. Reconhecendo que nosso protagonista detém a vantagem, Mu Chang percebe que não encontrará um parceiro melhor. Chen finalmente aceita o acordo com uma condição. Ele terá a primeira escolha de qualquer estoque novo, deixando apenas as sobras para venda. Com o acordo finalizado, os dois se deslocam para um ponto de observação elevado à noite para vigiar a fortaleza industrial de Liu. Mu Chang aponta para a zona de comércio onde as pessoas fazem escambo pela sobrevivência. Ele também nota que várias mulheres, incluindo Liu Wenqing, foram capturadas. Enquanto eles observam, Liu Wenqing aparece em um vestido vermelho, desviando o olhar em aflição enquanto um homem de terno a segura. Atrás do complexo principal fica a zona de armazenamento de água, embora Mu Chang não tenha identificado a localização exata. Nosso protagonista decide se infiltrar sozinho enquanto seu parceiro cria uma distração. O negociante fica perplexo sobre como um homem só poderia mover a água, mas Chen Qiao salta na escuridão afirmando que tem seus métodos. Vestido com uma camiseta preta e boné, nosso herói tenta se misturar entre os contêineres, mas um guarda com uma espingarda o detém. Quando ele alega que o chefe Liu o enviou para inventariar a água, o guarda zomba da mentira. Cansado de conversar, nosso protagonista decide testar sua habilidade de fenda espacial. Ele passa a mão pelo ar, liberando um arco de energia que atinge o guarda. Isso gera 50 pontos de horror e 50 pontos de dor enquanto o homem desaba. O alvoroço atrai outro guarda armado, mas Chen preenche a área com múltiplos cortes de energia, colhendo 200 pontos de terror e desespero. Enquanto os tiros ecoam e mais capangas correm em direção ao intruso, Chen Qiao se esconde atrás de uma esquina. De repente, uma mão faz sinal para ele ficar quieto. É Li Yuyu, que explica que foi capturada e colocada para trabalhar na limpeza da instalação, o que permitiu que ela memorizasse o layout. Ela conduz nosso herói por um beco e joga um balde de metal para distrair os guardas em patrulha. Ela o guia por uma passagem sem câmeras, eventualmente alcançando uma porta isolada. Depois de dizer a ela para se esconder, nosso protagonista concentra sua energia. Um vórtice giratório aparece enquanto ele bate a mão contra a parede de metal, explodindo-a. Dentro da sala, um guarda se vira com uma espingarda, mas Chen libera um arco de energia final que derruba o homem. Enquanto o guarda cai, o sistema registra uma colheita de 360 pontos entre choque, terror e agonia. Liu Yu espera atrás de uma parede de metal enferrujada, enquanto a fumaça envolve a fábrica. Ela teme que a missão tenha falhado até que uma explosão rasga na entrada, enviando destroços que ecoam pela instalação. Encolhida contra uma prateleira, ela fica aterrorizada com a explosão e com a silhueta que emerge da névoa. Ela golpeia com um tijolo com toda a sua força, mas Chen Qiao segura os braços dela no meio do movimento. Nosso garoto permanece calmo e a informa que o trabalho está concluído antes de levá-la embora. Para sinalizar a próxima fase, nosso protagonista corre através das chamas e dispara uma pistola para o céu noturno. Este clarão ilumina a fábrica e serve como sinal para Mu Chang, que observa de um telhado. Impressionado com a infiltração, o negociante empurra um carrinho cheio de coquetéis Molotov acesos do telhado. As bombas incendiárias chovem sobre o armazém, transformando as estruturas em um inferno. Esta distração força os capangas a se mobilizarem em busca de ajuda, permitindo que Chen Qiao guie Liu Yu em direção ao portão sul através de um beco estreito. A fuga deles é interrompida por uma Liu Yuanqing desesperada. Ela se agarra aos ombros do nosso herói, chorando e implorando para que ele a leve.
Ela até se oferece para perdoar a dívida do empréstimo se ele a salvar agora. Enquanto implora, ela descreve as condições dentro do armazém, alegando que é forçada a servir a outros e espancada se resistir. Nosso protagonista olha para ela com indiferença. Ele se lembra dela zombando dele e levando o chefe Liu até sua porta, o que o deixa sem nenhuma compaixão. Ele é assombrado por uma lembrança de sua vida passada, na qual foi morto enquanto ela assistia. Chen Chao diz a ela que sua atuação é patética e a empurra no chão. Essa rejeição faz com que a expressão de Liu Wanqing mude para ódio. Ela jura levar todos junto com ela. Esse surto de malícia é intenso o suficiente para que o sistema detecte uma colheita de 999 pontos de ódio. Para realizar sua vingança, ela rasteja em direção ao chefe Liu no momento em que ele e seus capangas chegam ao armazém vazio. Como o estoque de água sumiu e uma mensagem de deboche na parede ameaça sua vida, o chefe já está em um estado de fúria. Liu Wanqing alimenta essa raiva alegando que nosso garoto o chamou de lixo que não era digno de suprimentos. Essa manipulação funciona, e o chefe Liu ordena que seus homens sigam para o portão sul. De longe, nosso herói Mu Chang observa uma multidão se aproximando. Enquanto os capangas avançam com tacos e lâminas, Chen se prepara com uma tocha acesa. Ele a joga em uma linha de combustível no chão, criando uma parede de fogo que bloqueia o ataque. Seguro atrás das chamas, nosso protagonista observa o chefe gritando. Essa demonstração de impotência gera uma enxurrada de notificações de ódio, permitindo que Chen Xiao atinja a marca de 3.000 e desbloqueie a barreira espacial. Mais tarde, dentro do apartamento, Chen Xiao oferece um jantar de hot pot para Mu Chang e Liu Yu. A atmosfera é de celebração após a humilhação do chefe Liu. Mu Chang ri enquanto imagina a reação do homem à sua derrota. Enquanto comem, a conversa fica séria. Liu Yu expressa profunda gratidão, explicando que a intervenção dele a salvou de uma situação miserável. Nosso garoto permanece humilde e a lembra da história deles como colegas de classe, mas ela insiste que a ajuda dele mudou sua vida. O clima muda quando Mu Chang percebe o imenso volume de suprimentos, especificamente as dezenas de galões de água enormes empilhados contra as paredes. Ele questiona como nosso herói conseguiu esvaziar um armazém inteiro sozinho. Após um momento de silêncio, Chen Chao descarta o mistério e diz ao amigo para focar, em vez disso, na logística de transportar o estoque. Ao ser questionada sobre seu passado, Liu Yu revela que seus pais desapareceram em um acidente logo após a formatura. Esse momento sombrio é interrompido por uma luz laranja repentina refletindo nas janelas. O céu noturno se transformou em uma parede de fogo. O chefe Liu cercou todo o bloco de apartamentos com um inferno, decidindo incendiar o bairro para forçar o nosso protagonista a sair. Mu-tan e Liu Yu entram em pânico enquanto observam os vizinhos presos nas chamas pelos monitores de segurança. Enquanto Mu-chan reage com raiva e Liu Yu pergunta se deveriam intervir, Chen permanece frio. Ele reconhece que o chefe está tentando usar a moralidade como arma e se recusa a ser influenciado. Do lado de fora, o chefe Liu está entre as chamas, gritando para Chen Xiao se render antes que o calor se torne letal. Seus subordinados continuam a despejar combustível na calçada, confiantes de que o edifício se tornou uma fornalha. Eles preveem que a fumaça acabará sufocando os ocupantes lá dentro. No entanto, nosso herói está preparado. Ele observa que construir uma casa segura para um apocalipse térmico sem supressão de incêndio seria um erro. Com uma expressão calma, ele pressiona um botão em seu console. Torres de alta pressão no exterior do edifício começam a pulverizar uma névoa branca concentrada. Vários recipientes caem na rua, liberando um nano-aerogel que abafa as chamas instantaneamente. Mu-chan fica impressionada com a tecnologia, enquanto o chefe Liu assiste em um estado de fúria impotente. Apesar dos relatos de que estão sem combustível e de que a névoa é impenetrável, o chefe ordena que seus homens continuem o ataque. Nosso protagonista pega um megafone e zombeteiramente convida Liu para entrar e tomar um copo de água gelada. Esta provocação faz com que o sistema detecte um surto de 888 pontos de fúria do inimigo. Percebendo que a casa é um santuário à prova de fogo e autossuficiente, o chefe Liu decide que deve tomá-la a qualquer custo. Ele descarta o que restava de sua civilidade e faz sinal para que seus homens mantenham a tia Wang e outros vizinhos como reféns, indicando que seu próximo passo será ainda mais implacável. Do lado de fora da fortaleza, a situação torna-se sombria à medida que o chefe Liu usa os moradores locais como escudos humanos. Incapaz de romper as defesas de alta tecnologia, o chefe tenta atrair Chen Xiao para fora brandindo uma tocha acesa e ameaçando a multidão. Essa pressão força Tia Wang a se juntar aos insultos, rotulando nosso rapaz em prantos como um bastardo por envolver os vizinhos em seu conflito. Dentro do santuário, Mu Chang se prepara para avançar para um confronto final, mas nosso protagonista permanece composto. Ele vê o ato de mostrar misericórdia neste ambiente como uma forma de autodestruição. A tensão atinge o auge quando o chefe Lu agarra o vovô Wang pelo colarinho, ameaçando ferir o idoso se Chen não aparecer. Enquanto observa as câmeras de segurança, nosso herói reconhece o homem. Isso desperta uma lembrança do vovô Wang, ajudando-o nas ruínas de sua vida passada. Por causa dessa dívida antiga, Chen Xiao ordena que Mu Chang fique para trás e proteja Liu Yu enquanto ele entra na rua esfumaçada para acertar as contas. Em vez de uma briga comum, Chen Xiao propõe uma aposta. Sabendo que o chefe Liu fez fortuna em cassinos, nosso garoto aposta todo o seu inventário e sua vida contra a liberdade dos reféns. O chefe concorda com um jogo de dados de valor alto, certo de que esta rodada lhe garantirá a fortaleza. Quando Liu revela um resultado de 3-6, ele ri em triunfo. No entanto, nosso protagonista permanece imperturbável. Quando ele levanta o copo, a multidão fica atônita ao ver que seus dados foram cortados perfeitamente ao meio. Como a contagem total das faces visíveis agora é igual a 21, Chen Chao oficialmente supera a pontuação.
Essa humilhação faz o chefe Liu perder a paciência e acusá-lo de trapacear. Enquanto o sistema colhe uma explosão de 500 de fúria, o chefe avança com uma faca. Nosso herói usa o momento para testar suas capacidades, detonando uma lata de gás lacrimogêneo para encobrir a área. Enquanto os pistoleiros atiram cegamente na fumaça, Chen Chao retalia com golpes de energia, retalhando os atacantes enquanto permanece intocado. Em um ato final de desespero, o chefe Liu dispara um lança-foguetes a queima-roupa, alegando que tudo o que nosso protagonista possui pertence a ele. Para o forró da gangue, o míssil se estilhaça contra uma parede invisível a centímetros do rosto de Chen. Esta é a estreia da barreira espacial, deixando nosso herói calmamente em meio aos escombros. Por tê-los superado, Chen Chao zomba do chefe por tentar voltar atrás na aposta e usa seu poder para deixar cair uma espada aos pés do homem. Percebendo que uma luta direta é uma causa perdida, o chefe Liu muda seu comportamento e mascara seu medo com um sorriso forçado. Ele tenta reformular a violência como um mal-entendido, esperando recrutar nosso garoto como parceiro para recuperar suas perdas. Nosso herói fica sobre ele com uma lâmina desembainhada enquanto o homem tenta desesperadamente barganhar por sua sobrevivência. O chefe Liu enfrenta uma situação que não pode vencer. Ele tenta negociar oferecendo um acordo, argumentando que matá-lo é um desperdício de recurso e alegando que ele é a chave para viver bem neste novo mundo. Como uma única infecção é uma sentença de morte, ele revela seu trunfo, um estoque secreto de antibióticos, incluindo penicilina e cefalosporina. Liu oferece dividir os remédios se o nosso garoto o poupar, enfatizando que apenas ele sabe o código de entrada para o armazém do Distrito Oeste. Nosso protagonista responde colocando a mão no ombro do homem e se aproximando. Ele admite que medicamentos são moeda forte, mas informa a Liu que seu próprio estoque já é maior do que qualquer um poderia imaginar. Sentindo uma brecha, Liu sugere uma parceria, e Chen Chao concorda em encerrar o conflito ali. O chefe recua em direção aos seus homens, confiante em sua habilidade de ganhar tempo. No entanto, enquanto nosso herói os observa partir, ele sabe que não precisa de uma senha quando seus poderes podem burlar qualquer porta. Antes de voltar para dentro, nosso protagonista fala com o vovô Wang. Ele segura as mãos do idoso e garante a ele que o perigo passou. Enquanto o vovô Wang se oferece para ajudar com bicos para pagar a dívida, uma notificação do sistema de pontos de medo brilha sobre a tia Wang, que observa com malícia. Chen Chao aconselha o idoso a ir para casa e trancar as portas, optando por ignorar o ressentimento da vizinhança por enquanto. Enquanto isso, em um beco, as intenções do chefe Liu vêm à tona. Ele zomba de Chen e diz ao seu subordinado, cabeça de abacaxi, que planeja eliminar o garoto assim que garantir os suprimentos. Notando que a artilharia não poderia atingir seu alvo, o chefe ordena que seus homens investiguem o passado do garoto. Seus planos são interrompidos. No alto de um telhado, Chen Chao observa o grupo, através da escuridão. Ele concentra sua energia e executa uma fenda espacial, enviando um rasgo invisível e silencioso pelo ar que atinge o chefe Liu à distância. Uma substância negra jorra do peito e da boca do chefe, enquanto o rasgo espacial colapsa seus órgãos internos. Ele cai morto no local, fazendo seus homens aterrorizados fugirem gritando pela noite. Nosso herói os observa e sussurra um último adeus. Mais tarde, dentro do apartamento, a televisão noticia que a crise global de calor está saindo do controle. A transmissão aconselha os cidadãos a migrarem para o norte ou a se abrigarem onde estão. Nosso protagonista sabe que os abrigos do governo são um beco sem saída e que esperar por resgate é uma ilusão. Ele entende que o verdadeiro pesadelo, mutantes resistentes ao calor e humanos despertos lutando por recursos, está apenas começando. Esse caos se reflete na porta de sua casa. Um grupo de vizinhos se reúne na entrada, gritando e exigindo que ele compartilhe sua fortaleza, comida e água. Eles decidiram que vão se revezar morando dentro do santuário. Em vez de ser intimidado, nosso herói permanece em sua cozinha cozinhando um bife. Ele tira uma foto de seu jantar e a envia para o chat do bairro, desencadeando uma onda de pontos de inveja, raiva e desespero para seu sistema colher. Enquanto um vizinho lá fora jura matá-lo, Chen permanece imperturbável. Para ele, a raiva deles não vale nada. Com a mão na maçaneta, nosso protagonista se prepara para sair e explorar o armazém do Distrito Oeste. Chen Chao sai de seu prédio e encontra um grupo de bandidos à espera. O líder deles avança com um cutelo, mas nosso protagonista o supera instantaneamente. Em um contra-ataque repentino, nosso garoto reaparece atrás do homem, quebra seu pulso e o faz cambalear. Quando outro atacante tenta uma emboscada, Chen o pega no meio do golpe e o imobiliza. Movendo-se com velocidade, nosso herói abate os homens restantes, deixando o grupo no asfalto. Um sobrevivente grita que há testemunhas demais para Chen Chao se safar do ato. Isso aciona uma notificação do sistema de medo, mas nosso garoto permanece indiferente. Quando o sobrevivente pergunta se ele vai acabar com eles, nosso protagonista olha para baixo com um olhar gélido. Para ele, uma morte imediata é misericordiosa demais. Em vez disso, ele os deixa à mercê dos elementos. Entre o calor escaldante e as feridas abertas, ele sabe que a infecção se instalará em poucos dias. Ele vai embora, deixando os homens ao sol? Com esse assunto resolvido, nosso herói segue para o armazém do Distrito Oeste para garantir o estoque de medicamentos. Ao chegar, ele avista uma câmera de segurança e a estilhaça com um arco espacial antes de esculpir um padrão no portão da frente para desativar os sensores. No entanto, ao abrir a porta, um gás verde espesso começa a se espalhar pelo chão. O gás venenoso faz Chen ter um ataque de tosse, e ele cai de joelhos. Enquanto sua visão embaça, silhuetas aparecem através da névoa. Um homem com uma máscara de gás se inclina sobre ele para injetar um líquido em seu braço. Este estranho é um pesquisador chamado Lin Guodong.
Depois que Chen Chao acorda, o professor explica que o gás nervoso era uma medida de segurança para seu laboratório, onde ele estuda a evolução humana em ambientes extremos. Ele apresenta sua assistente, Su Hui, que usa um traje colado roxo. Embora nosso rapaz esteja desconfiado de suas intenções, as instalações são sofisticadas, contando com tanques e um esqueleto de dinossauro em um tanque de contenção. O professor Lin oferece um presente como pedido de desculpas pelo gás, levando nosso protagonista a uma geladeira repleta de vários antibióticos. Chen Chao arruma sua bolsa e parte com um breve agradecimento, embora note a expressão enigmática do professor. De volta à fortaleza, um exausto Chen Chao chega a seu celular e encontra o chat em grupo do bairro inundado com pedidos desesperados por remédios. Ele posta que tem suprimentos de sobra, mas esclarece que eles não estão à venda. Isso faz com que os bandidos feridos explodam em uma fúria digital. Essa onda de ódio gera um surto de 99 pontos de raiva, 200 de ódio e 380 de inveja para o sistema. No entanto, enquanto nosso protagonista vasculha o hall, seus olhos se arregalam. Escondido no fundo da bolsa, embaixo dos remédios, está um pequeno dispositivo de rastreamento circular. Chen Chao descobre um rastreador metálico em seu equipamento e percebe que está sendo caçado. Para identificar seus perseguidores sem revelar sua localização, nosso garoto transforma a situação em uma farsa. Ele vai para um beco próximo e prende o rastreador em um gato de rua. A jogada funciona. De volta ao laboratório, o professor Lin encara seu laptop com frustração enquanto observa linhas vermelhas erráticas em zigue-zague em seu mapa. Com o rastreador seguindo o caminho imprevisível de um felino, o cientista se pergunta que tipo de jogo nosso herói está jogando. Enquanto essa distração se desenrola, o chat do grupo do bairro mergulha no desespero. O calor extremo leva as pessoas ao limite, e os vizinhos gravam vídeos implorando por remédios e água. Uma mãe usa seu filho chorando para manipular emocionalmente o grupo em busca de suprimentos, oferecendo um livro ilustrado em troca. Nosso protagonista permanece frio, lembrando-se de como essa mulher usou as mesmas táticas para acumular recursos em sua vida passada. A situação se torna tóxica quando um vizinho rotula Chen Chao como um homem egoísta e de sangue frio. Sem se abalar pela chantagem moral, nosso protagonista decide expor a hipocrisia da multidão. Ele posta uma foto de vigilância de Wang Wei, que tem escondido secretamente fardos de água e comida enlatada no corredor. Ele oferece, em tom de deboche, igualar o que quer que ela compartilhe com o grupo primeiro. Essa exposição transforma o desespero do bairro em uma turba violenta. Nosso herói assiste através de seus monitores enquanto um grupo de homens empunhando um machado pesado arromba a porta de Wang Wei. Enquanto ela se encolhe de terror, os bandidos saqueiam o apartamento e a privam de seus suprimentos. Em meio a essa distração, Liu Yu escapa do caos e garante sua própria mochila de suprimentos. O foco muda quando os vizinhos se reúnem ao redor do corpo de um bandido careca, agora apodrecendo e cercado por moscas no calor. Enquanto entram em pânico com uma possível epidemia, uma equipe médica chega. O professor Lin e Su Hui entram no corredor usando luvas cirúrgicas. Eles afirmam ser do CDC e pedem desculpas pelos atrasos. Como os vizinhos temem uma epidemia, eles imediatamente veem o professor como um salvador. Lin realiza um exame profissional e distribui pastilhas desinfetantes para ganhar a confiança da multidão. No entanto, seus pensamentos íntimos revelam que ele só está lá porque o sinal de rastreamento enlouqueceu nesta área. De uma janela reforçada, nosso herói observa com crescente suspeita. Ele reconhece o professor e percebe que o socorro médico é provavelmente um disfarce. Tianhu recebe um aviso inesperado quando seu celular vibra com uma mensagem de um remetente desconhecido dizendo para ele ter cuidado com o médico. Isso confirma seus medos, mas levanta questões sobre quem mais está à espreita nas sombras. Enquanto nosso rapaz vê seu reflexo no celular, uma figura em um telhado distante aponta um telescópio de alta potência diretamente para a fortaleza. Nosso protagonista percebe que está preso entre um cientista predatório e um observador misterioso, enquanto múltiplas partes agora vigiam cada movimento seu. Chen Chao tenta rastrear o remetente misterioso que o avisou sobre o médico, mas a chamada cai em uma mensagem automática. O assinante está usando um número virtual. Como quem ligou escondeu sua identidade completamente, nosso herói percebe que chegou a um beco sem saída. Ele se pergunta se isso foi um aviso genuíno ou uma tentativa calculada de usá-lo para eliminar o professor Lin. Conforme o sol se põe, sobreviventes se reúnem ao redor do professor em um pátio residencial. Um vizinho expressa gratidão, notando que o calor teria transformado corpos não recolhidos em uma crise sanitária sem a sua intervenção. O professor Lin mantém um sorriso educado, descartando o elogio como um simples dever. Observando de uma sacada acima, nosso protagonista percebe manchas escuras na borda do casaco do professor. Elas se assemelham a reagentes químicos secos em vez de sangue. Esta visão desencadeia um flashback de sua vida passada, quando equipes médicas apareceram logo após o início da onda de calor. Sob o pretexto de prevenir uma epidemia, eles coletaram amostras de sangue dos moradores. Pouco depois, os sobreviventes mais aptos começaram a desaparecer. O professor Lin continua a construir sua imagem pública ao pregar um aviso em um mural comunitário. Ao oferecer água e exames de saúde gratuitos, ele ganha reputação entre os vizinhos. Mais tarde naquela noite, o professor segue um sinal de rastreamento até um beco escuro, apenas para encontrar um gato comendo de uma lata. Ao se abaixar, ele descobre o dispositivo de rastreamento preso ao pelo do animal e percebe que foi enganado. Essa descoberta desencadeia um surto de frustração que nosso garoto colhe enquanto observa por trás de uma barraca próxima. A ação se desloca para um estacionamento subterrâneo que serve como posto de exames de saúde. Enquanto os moradores reclamam do calor, o professor Lin e seu assistente começam seus exames. Nosso protagonista se mistura às sombras, observando enquanto o médico tira sangue de um senhor idoso. Quando o homem questiona o procedimento, o professor afirma que é uma triagem de rotina.
A calma se quebra quando 3 homens se aproximam em pânico. Um deles, Abu, está com o braço gravemente infeccionado. Para tratá-lo, Lin retira um frasco rotulado como T7, descrevendo-o como um potencializador que acelera a cura. Ele injeta a solução no braço e garante ao homem que ele ficará bem. Enquanto o grupo se sente aliviado, Chen Chao percebe o professor observando atentamente a reação do paciente. Mais tarde naquela noite, a situação toma um rumo horrível enquanto Abu caminha pelas ruas com seus amigos. Ele de repente desaba, gritando que seus ossos parecem estar queimando. Em questão de segundos, veias grossas aparecem em sua pele e seus olhos mudam conforme a energia irrompe de seu corpo. Nesse estado de mutação, Abu agarra seu antigo líder, Jiang Chang, pela garganta. Ele zomba do homem por tê-lo usado como escudo humano no passado. Com um golpe poderoso, o Abu mutante arremessa seu antigo amigo contra o asfalto. Sentindo outra presença, ele se vira para as sombras e avista nosso herói, que está parado calmamente em seu moletom, de frente para ele. Depois que a mutação se consolida, o Abu transformado avança em alta velocidade. Chen Chao realiza um passo lateral fluido, permitindo que o bruto passe direto por ele sem acertar nenhum golpe. Observando o mutante lutar para mudar de direção, nosso protagonista percebe que, embora a força do homem tenha triplicado, seus movimentos são rígidos e lineares. Essa observação confirma que a reação não é normal. Nosso herói decide encerrar a luta imediatamente. Com um movimento rápido, ele desfere um rasgo espacial. Um arco afiado de energia corta o ar e faz Abu capotar para as sombras, desmoronando no asfalto. Enquanto nosso garoto fica parado sobre o corpo imóvel, o professor Lingodon caminha por um beco silencioso ali perto. Ele encara um tablet portátil, frustrado porque o localizador em seu soro parou de transmitir um sinal constante. Ele para abruptamente quando encontra o cadáver de sua cobaia e o ferido Jiang Chang caídos na rua. O professor se ajoelha para inspecionar o corpo, deduzindo que, embora o protótipo T7 tenha causado colapso neural, ele não foi a causa direta da morte. Ele examina um corte preciso no pescoço que corresponde às incisões encontradas em Liu Haifeng e em fechaduras de portas anteriores. Lin percebe que está lidando com alguém que consegue cortar a matéria sem equipamento externo. Ele confirma que Chen Chao é a anomalia que ele tem buscado. Buscando mais informações, o professor encontra Jiang Chang tossindo sangue contra uma parede próxima. Mascarando suas intenções com um ar de preocupação, ele se ajoelha ao lado do homem. Lin mostra ao sobrevivente uma foto do nosso protagonista em seu tablet, alegando que quer evitar mais danos. Aterrorizado, Jiang identifica a localização de Chen em troca de ajuda. O professor ordena que o homem ferido seja levado para um laboratório estéril. Quando Sang expressa preocupação com a mutação de seu amigo, o médico a descarta como uma rejeição rara. Sentindo o perigo, o sobrevivente implora por antibióticos e para voltar para casa, mas o professor informa a Jiang que ele precisa ficar quieto pelo bem da ciência. O homem é forçado a entrar em uma sala escura enquanto as pesadas portas de metal do centro de quarentena se fecham com força. De volta à fortaleza, nosso herói se reclina na escuridão enquanto revisa mentalmente seus planos. Sua paz é interrompida pelo toque da campainha. Quando ele verifica seu monitor de segurança, vê o professor Lin parado do lado de fora com uma expressão educada. O professor Lin pede desculpas pela intrusão, notando que o céu nublado encobriu as estrelas em uma noite abafada. As portas se abrem para um hall onde Chen Chao está parado no centro da sala. Vestido casualmente, nosso protagonista encontra o olhar do professor com uma expressão neutra e pergunta por que ele está visitando tão tarde. Enquanto Lin permanece em pé e afirma que apenas veio ver como ele estava, nosso rapaz percebe que o doutor o localizou mais cedo do que o previsto. Já que o homem se entregou à sua porta, nosso herói decide ver que jogo está sendo jogado. O professor observa o ambiente, notando o interior luxuoso e peculiar. Ele se senta em um sofá e examina as características reforçadas, apontando que vidros térmicos e um sistema de filtragem de água não são padrão. Para ele, a residência parece ser um abrigo para o fim do mundo. Essa observação o leva a olhar para Chen, perguntando desconfiado se ele sabia que o apocalipse térmico estava chegando. Chen Chao esboça um sorriso de desdém, alegando que simplesmente comprou um pacote de reforma durante uma promoção. A atmosfera torna-se séria quando o professor muda o assunto para as mortes de Abu e Liu Haifeng. Ele explica que examinou ambos os cadáveres e descobriu que as vértebras cervicais foram cortadas com precisão. Como até mesmo o armamento militar tem dificuldade em alcançar tais resultados, ele sugere que os atos são obra de um indivíduo especializado. Nosso herói debocha da gravidade da situação ao fazer um gesto de oração e pedir uma recomendação de um fornecedor de lâminas, explicando que precisa de uma faca melhor para cortar carne no calor. Esta resposta deixa o professor momentaneamente sem palavras, mas o cientista se recupera rapidamente. Ele insiste que ambas as vítimas morreram pelas mãos de alguém com habilidades especializadas. A expressão do nosso protagonista muda enquanto ele sugere que os homens tiveram azar por provocar algo que não deveriam. Ele continua a fazer o papel de uma pessoa comum, perguntando por que o médico traria uma maleta médica no meio da noite se não achasse que Chen estava doente. Eventualmente, nosso garoto pergunta como o professor encontrou seu endereço. Lin coloca seu smartphone sobre a mesa mostrando uma foto de Jiang Chang. A imagem de um monitor revela que o membro da gangue está atualmente conectado a sensores e a uma máscara de oxigênio. Embora o professor afirme que está salvando a vida do homem, nosso herói está visivelmente tenso. Ele sabe que cair nas mãos deste médico provavelmente significa que o homem está sofrendo. O professor Lin explica que Jiang está se adaptando a uma terapia destinada a ajudar o corpo humano a evoluir em altas temperaturas. Isso confirma a suspeita de que o médico está realizando experimentos em humanos. A realidade dessa evolução é mostrada enquanto o corpo de Jiang Chang se contorce com músculos e presas emergem.
Uma interface do sistema destaca que a taxa de mutação atingiu críticos 37%. O professor então apresenta uma seringa cheia de um líquido azul, chamando-a de um reforço imunológico sem efeitos colaterais. Chen Chao permanece cético, perguntando brincando se tem gosto de refrigerante de mirtilo, o que resulta em mais um aumento de pontos devido ao fato de o médico ter ficado sem palavras. Lin ignora o humor e argumenta que, como a taxa de sobrevivência para humanos é inferior a 10%, nosso protagonista deveria colaborar para encontrar a chave para a adaptação. Nosso garoto pergunta se isso significa evoluir como Yang fez, o que o professor descarta como um sacrifício necessário para o progresso científico. Quando questionado sobre o que acontece se ele recusar, o professor permanece calmo, afirmando que não há necessidade de responder imediatamente. Ele acredita que conforme a infecção e os organismos mutantes assolam a cidade, nosso herói acabará percebendo que essa tecnologia é o único caminho para a sobrevivência. Ele deixa o soro sobre a mesa e vai embora. Internamente, o professor está impressionado com a resiliência de Chen, mas o vê como um espécime vivo mais valioso do que simples dados. Deixado sozinho, nosso herói olha para a seringa azul. Ele vê o professor como um indivíduo dissimulado que mascara experimentos humanos com linguagem científica. Como sabe que nunca terá paz enquanto o cientista o estiver caçando, Chen Chao decide que, já que o homem está ansioso para estudar a evolução, ele lhe mostrará a versão verdadeira. No laboratório do professor Lin, a mutação forçada de Jiang Chang está completa. Transformado em um predador com pele cheia de veias e pupilas fendadas, ele perdeu toda a sanidade. Assistindo pelos monitores, Lin está satisfeito. Ele acredita que emoções negativas intensas foram a chave para o sucesso do procedimento. O cientista envia imediatamente a criatura para capturar Chen Chao vivo. Enquanto Lin se concentra nessa descoberta, Suhui observa de perto, questionando se transformar pessoas em monstros é o caminho para a evolução humana. Lin descarta as preocupações morais dela, argumentando que a ética é um luxo e que esse sacrifício garante a sobrevivência de outros. Impaciente por resultados, o professor aperta um botão no painel de controle, desencadeando um surto no corpo de Jiang Chen que o faz rugir e saltar na noite. Sob a luz da lua cheia, o mutante salta entre prédios altos até aterrissar no pátio de uma cidade para rastrear o alvo. Nosso protagonista não é pego desprevenido. Ele se encosta em uma árvore enquanto o monstro chega. Em vez de demonstrar medo, nosso herói zomba da aparência da criatura, perguntando se deveria chamá-lo de Fido. Esse desrespeito dispara uma notificação de 1000 de fúria. Nosso garoto percebe que, como as emoções da besta são intensas, a eficiência da colheita aumentou em 30%. Para evitar danificar o esconderijo ou acordar os vizinhos, ele atrai o monstro para um estacionamento subterrâneo isolado. Assim que chegam ao subsolo nível 2, a batalha começa. Chen Chao balança o braço para testar sua fenda espacial, mas o arco de energia ricocheteia no braço de Zhang Chang. A mutação tornou o couro espesso, deixando a besta ilesa. Percebendo que precisa provocar o alvo ainda mais, nosso protagonista continua a insultar o atacante, chamando-o de idiota e sugerindo que o professor não tem bom gosto. Ele até oferece, em tom de deboche, apresentar o mutante a um estilista. Esses insultos levam o monstro a um frenesi, gerando 2000 pontos de fúria e fazendo a mutação sair de controle. Nosso protagonista observa enquanto as costas da criatura se deformam. Espinhos de osso serrilhados irrompem de seus ombros e coluna em uma transformação de estágio 2. Antes que nosso herói possa ajustar sua estratégia, o monstro avança, atingindo-o no tronco e lançando-o do outro lado da garagem. Enquanto derrapa até parar, Chen Chao percebe que foi perfurado pelos espinhos de osso, ficando sangrando no chão. No laboratório, Lin está em êxtase. Ele ordena que Suhui registre os dados enquanto testemunha essa evolução espontânea. Enquanto o cientista comemora, seu assistente observa com horror. Na garagem, a situação torna-se terrível enquanto o monstro com espinhos de osso ruge para o nosso herói, que cai sobre um joelho. O confronto no estacionamento atinge o ápice enquanto o Zhang Chang mutado fixa o olhar em seu alvo. Despojado de sua humanidade, o mutante torna-se um vulto de energia e colide contra Chen Chao. O impacto é devastador, lançando nosso garoto pelo concreto. Enquanto pressiona um ferimento doloroso no peito, nosso herói permanece analiticamente focado. Uma notificação do sistema o avisa que sua fenda espacial está em 87%, enquanto os níveis de energia do monstro continuam a subir. Em vez de recuar, nosso protagonista dobra sua estratégia. Ele se levanta e limpa o sangue do lábio, escolhendo a guerra psicológica para diminuir a diferença. Ele pergunta zombeteiramente se os ossos extras transformaram a besta em um porco-espinho, lembrando ao ex-bandido que ele tinha mais coragem como um criminoso de rua. Enquanto Chen o rotula como um cachorro agindo sob o comando do professor Lin, o sistema colhe um surto avassalador de pontos de raiva e humilhação. No laboratório, o cientista observa a transmissão, notando que a densidade óssea da criatura aumentou mais 5% devido à carga emocional. O professor encoraja o mutante a ultrapassar seus limites, desencadeando uma evolução de estágio 2. Jiang Chen libera uma onda de choque de energia e dispara uma barragem de espinhos de osso. Nosso protagonista permanece calmo enquanto os projéteis se cravam nas paredes. Ao provocar intencionalmente esse surto, Chen Chao leva a contagem de emoções negativas ao limite de 30.000. Este marco permite que ele acione uma evolução imediata de habilidade, fenda espacial, aniquilação. Energia azul surge enquanto correntes etéreas aparecem ao seu redor. Nosso herói aponta o dedo para a fera que avança enquanto um vazio se forma na ponta de seu dedo. A explosão resultante apaga uma parte da existência do alvo. Shang Shan entra em choque enquanto seu braço esquerdo e parte de seu torso desaparecem no vazio negro. Enquanto o mutante desaba, nosso garoto olha para baixo com indiferença.
Para enviar uma mensagem ao arquiteto deste caos, ele arranca a coleira com câmera do pescoço do mutante. Ele encara a lente, sugerindo que a cobaia foi insuficiente e desafiando o doutor a enviar um lutador de verdade na próxima vez. A tela sofre uma interferência e vira estática, mas o professor reage com risadas, obcecado em capturar tal espécime. De volta à garagem, nosso herói se prepara para quitar a dívida final. Ele coloca a mão na cabeça da criatura destroçada e oferece uma misericórdia final enquanto a luz deixa os olhos do mutante. A paz dura pouco conforme o som de aplausos ecoa pela garagem, e um homem, em um terno azul esverdeado, sai das sombras. Chen-Chao avista um homem loiro chamado Chen Shiting saindo das sombras. O estranho limpa a boca com um lenço enquanto comenta sobre o fedor pungente da morte. Nosso herói o observa com desconfiança, enquanto o homem sugere que esta era de desespero é um tempo para deuses ascenderem. Essa conversa enigmática força nosso rapaz a se preparar para outra luta com energia espacial branca girando entre seus dedos. O homem de terno permanece imperturbável, aparentemente impressionado pelo poder destrutivo exibido. Ele esclarece que Chen-Chao claramente não é um dos produtos defeituosos criados pelo professor Lin Guodong. Mencionar o professor coloca o nosso protagonista em guarda, e ele exige saber se os dois são cúmplices. Chen Shixin afirma ser o oposto, um protetor tentando impedir novas tragédias. Ele revela que foi o remetente anônimo que alertou nosso herói sobre o médico anteriormente. Quando Chen-Chao pergunta como um estranho obteve seu número privado, o homem mostra um cartão preto com o relevo de uma hélice de DNA e um navio. Ele se apresenta como um representante da ARC, uma organização poderosa com uma extensa rede de inteligência. Ele explica que nesta era, os despertos aparecem muito mais cedo do que no passado. Ele contrasta os métodos da ARC com os experimentos de Lin Guodong, afirmando que seu grupo oferece uma evolução verdadeira que preserva a sanidade. Ele pinta a imagem de um grupo de elite destinado a sobreviver à agitação que se aproxima, oferecendo ao nosso garoto um caminho para transcender a mortalidade. Nosso protagonista não se deixa comover pelo discurso. Para ele, esse caminho para a divindade soa como o delírio de um seita. Antes que o homem possa terminar, nosso herói se move subitamente. Um corte de energia roxa rasga o ar, fatiando o cartão de visitas da ARC da mão do homem. Chen afirma com deboche que sua mão escorregou antes de virar as costas. Ele rejeita qualquer um que tente ditar sua vida, sejam cientistas ou elites hipócritas. Nosso garoto rejeita a oferta categoricamente, deixando claro que trabalha sozinho e não tem interesse em se juntar a nenhuma facção. Essa rejeição ríspida transforma a reação de Chen Shiting em intriga. Enquanto o homem desaparece em um portal, ele deixa um aviso final de que um lobo solitário não durará muito em um mundo em ruínas, lembrando nosso herói que as portas da ARC permanecem abertas. Assim que o homem se vai, nosso protagonista verifica sua interface do sistema. Ele descobre que, apesar do exterior frio do homem, ele ainda gerou uma quantidade significativa de pontos de emoção negativa, incluindo desdém e cautela. Essa colheita alimenta sua confiança. Ele pretende despedaçar quaisquer limites para sua força. Com a partida do representante, a expressão de Chen-Chao tornou-se séria. Resta uma última ponta solta para resolver, e finalmente é hora de ir ao laboratório para acertar as contas com Lin Guodong. Nosso herói chega até um prédio industrial desgastado, com as janelas cobertas por jornais velhos para esconder os segredos sombrios em seu interior. Como ele precisa entrar, o protagonista estala os dedos para invocar faíscas de energia espacial. Isso cria uma fenda roxa irregular, permitindo que o nosso rapaz atravesse as pesadas portas de metal e desapareça diretamente para dentro da estrutura. Uma vez lá dentro, o protagonista se vê em um laboratório escuro. A sala está repleta de fileiras de tanques de incubação borbulhantes, contendo mutações pálidas semelhantes a fetos. Enquanto o nosso rapaz caminha pelo corredor, ele para inspecionar uma cobaia enegrecida e murcha. Ver esses horrores biológicos o enche de um profundo desprezo ao perceber que este é o verdadeiro alcance da visão científica distorcida do professor Lin Guodong. O local é tão repugnante que Chen-Chao decide que toda a instalação precisa ser reduzida a cinzas. De repente, o professor Lin emerge das sombras, revelando que esperava que Chen-Chao aparecesse devido à sua crença de que um espécime perfeito jamais poderia ser feliz com uma vida comum. Embora Jiang tenha falhado em deter nosso herói, o professor vê essa derrota como um sucesso, já que ela abriu caminho para este encontro. Ele então tem a audácia de perguntar se o jovem mago está finalmente pronto para se sacrificar pelo bem da evolução humana. Nosso herói responde com um olhar de puro desprezo, chamando o homem de nojento. Isso faz com que o professor entre em um surto maníaco zombando de seus rivais e chamando-os de hipócritas. Ele argumenta que cada grande salto no progresso humano exige atravessar rios de sangue. Ele vê o poder do protagonista como um tesouro enviado do céu que não deveria ser desperdiçado com pessoas comuns. Chen-Chao não se impressiona nem um pouco com esse discurso e começa a limpar o ouvido com o dedo mindinho. Ele explica secamente que não está nem aí para o progresso humano. A paciência do protagonista chegou ao limite. Ele não se importa com os experimentos, mas está furioso porque os esquemas do professor arruinaram sua paz e sossego. Como resultado, nosso herói levanta a mão e forma um orbe espacial giratório com a intenção de apagar o cientista da existência. No entanto, o professor Lin permanece imperturbável e puxa um controle remoto. Ele ressalta debochadamente que o herói deve estar com pouca energia após sua luta anterior, e sugere que ele deveria apenas se render para evitar mais dor. Quando Chen-Chao se recusa desafiadoramente, o professor aperta o botão em seu controle. Isso desencadeia uma explosão que estilhaça os tanques de vidro, fazendo chover líquido e destroços por toda parte. Dos destroços emergem 3 humanoides mutantes musculosos com presas e protuberâncias ósseas.
Esses monstros avançam sobre o nosso herói de todos os lados, forçando-o a se defender. Ele libera tentáculos poderosos de energia espacial e uma fenda enorme que corta o torso do primeiro monstro, fazendo o sangue espirrar pelo chão. Enquanto a luta se intensifica, o professor fica ao fundo gritando com alegria maníaca, instigando o herói a ficar para que ele possa se tornar ainda mais forte. Chen Chao simplesmente sorri com a ideia de que essas aberrações irracionais pudessem pará-lo. Embora seu vigor esteja se esgotando e ele saiba que precisa acabar com isso rapidamente, ele salta à frente em um movimento repentino. Ele executa um corte giratório de alta velocidade que rasga os monstros e o maquinário ao redor. Ofegante, o protagonista pousa agachado e se levanta lentamente entre os corpos das criaturas caídas. Ele caminha em direção ao professor Trêmulo, zombando dele por pensar que 3 monstros seriam suficientes para mantê-lo ali. Ele diz ao cientista que sua longa vida foi um desperdício e se prepara para dar um fim a ela. O professor Lin cai de joelhos tossindo sangue, mas consegue soltar uma última risada arrepiante. Ele revela que não importa se ele morrer, visto que já transmitiu os dados de seu soro de mutação. De acordo com ele, as sementes do caos foram semeadas, e o mundo está prestes a se tornar muito mais perigoso. Enquanto o cientista morre, Suhui interrompe, alertando o herói de que ele está ferido demais até para conseguir chegar em casa. Desconfiado, Chen Chao pergunta se ela é a assistente do professor. Suhui se aproxima segurando uma maleta médica. Ela afirma que não quer fazer mal e oferece a ele um pequeno frasco azul. Este soro de recuperação serve para estabilizar seus ferimentos e parar o sangramento. Como a instalação pertencia ao falecido professor Lin, Chen Chao continua profundamente desconfiado e questiona por que ela apareceria convenientemente com uma cura logo após o seu mentor cair morto. Sarui entende a dúvida dele, mas explica que há algo mais no prédio que ele precisa, fazendo o jovem mago segui-la mais para dentro da estrutura. Ela o leva a um enorme depósito escondido, transbordando com caixas de água e suprimentos médicos. Suroi revela que o professor estava estocando esses itens essenciais porque estava secretamente aterrorizado com a crescente onda de calor, apesar de suas declarações públicas de abnegação científica. Como ela planeja deixar a instalação para sempre para buscar uma cura real em uma estação de pesquisa no norte, ela oferece tudo ao protagonista como uma forma de se desculpar pelos experimentos humanos horríveis do professor. Nosso herói a observa desaparecer em um corredor iluminado, e embora respeite a determinação dela, ele está muito mais interessado no estoque que ela deixou para trás. Como o inventário está repleto de antibióticos valiosos e pastilhas de purificação de água, Chen Chao usa sua energia espacial para abrir um portal e reivindicar cada item para si mesmo. Assim que a sala é esvaziada, ele decide que não há razão para deixar as evidências do crime de Lin de pé, então ele aciona uma explosão massiva que derruba todo o edifício industrial. De volta ao seu esconderijo, o protagonista verifica seu termostato e percebe que a temperatura externa ultrapassou a marca letal de 58 graus. Este calor extremo causou uma catástrofe global, derretendo o permafrost e prendendo o mundo em um ciclo de efeito estufa irreversível que está dizimando a população. Nosso protagonista olha para o seu painel do sistema e descobre que lhe faltam os pontos de emoção negativa necessários para atualizar seu armazenamento espacial. Dado que ele precisa aumentar sua força para sobreviver ao agravamento do clima, ele entra em contato com um negociante do mercado negro chamado Mu Chang para organizar uma troca. Ele percebe que, agora que a água se tornou uma moeda valiosa, ele pode usar seu enorme suprimento para extrair impostos emocionais de sobreviventes desesperados. Mais tarde naquela noite, os dois se encontram em um beco isolado para realizar o negócio. Quando um vizinho desesperado se aproxima para trocar mercadorias por água, nosso herói decide ser intencionalmente difícil. Embora os itens do homem valham 2 garrafas, Chen Chao oferece friamente apenas uma. Quando o vizinho fica visivelmente irritado, o protagonista pressiona ainda mais, forçando o homem a chamá-lo de santo apenas para finalizar o acordo. Essa manipulação colhe com sucesso uma explosão de raiva e humilhação do homem, o que alimenta o poder do herói. Enquanto o protagonista volta, ele encontra o vovô Wang, que está saindo no calor para entregar água a uma vizinha em dificuldades chamada Tia Yun. Chen Chao alerta o velho para priorizar sua própria sobrevivência em um mundo tão brutal, mas o vovô bondoso insiste em ajudar uma criança que está sofrendo. Infelizmente, essa bondade é desperdiçada. Assim que o vovô Wang vai embora, a Tia Yun revela sua verdadeira natureza gananciosa, zombando do velho por trazer uma quantidade tão pequena. Em vez de usar a água para uma criança, ela leva a garrafa para um prédio escuro e decrépito e a entrega a um homem de jaleco chamado Sr. Zhao, referindo-se à água como um tributo diário. Mais tarde, Mu Chang está parado no beco escuro à noite e encara seu smartphone com profunda preocupação, pois sente que algo está errado. Quando ele verifica sua tela, vê uma série de acordos cancelados de seus contatos. Nosso herói está sentado no chão ali perto e percebe que este é o 3º cancelamento seguido. Wutan se vira para ele e explica que não é apenas uma coincidência, pois parece que seus parceiros de negócios estão sendo visados. Um barulho repentino ecoa pelo beco enquanto um grupo de homens em roupas casuais aparece. O líder deles aponta agressivamente para o nosso protagonista para identificá-lo. Chen Chao levanta o olhar de sua garrafa de água com um semblante calmo, visto que ele está completamente imperturbável pelos invasores. Ele pergunta se estão procurando por ele, o que faz com que o grupo se aproxime. O capanga líder grita que a jovem criada não deveria estar vendendo água em particular, enquanto seu companheiro se aproxima do nosso garoto e o acusa de viciar as pessoas em uma água comercial vil.
Eles alegam que os pecados deles são graves, mas nosso herói simplesmente sorri e pergunta se em vez disso eles bebem os próprios dejetos. Esse insulto desencadeia uma explosão de humilhação por parte dos bandidos que alimentam o sistema dele. Um homem com cavanhaque dá um passo à frente e Puxu identifica o grupo como discípulos da seita da água pura. Ele afirma que a água acumulada pelas massas sangra a terra até secar e que apenas a água purificada por seu líder, o Sr. Zhao Qian, pode prevenir o pecado. Chen Chao olha para ele com uma expressão confusa, enquanto o homem de cavanhaque levanta os braços para o céu. O homem esbraveja que a onda de calor global é uma punição divina por saquearem a Terra e que apenas o Sr. Zhao permite o perdão divino. Ele exige que nosso garoto entregue sua água como uma oferenda ou enfrente a ruína iminente. Nosso protagonista percebe que este é apenas um bando de covardes sem fibra que caíram em uma seita. Os capangas reagem com choque, mas o homem de cavanhaque diz a Chen Chao que ele eventualmente se ajoelhará em adoração assim que testemunhar os milagres de seu líder. Mutanga observa os malucos religiosos com um olhar de puro nojo. Para provocá-los, nosso herói abre sua garrafa e começa a beber, deixando a água derramar no chão de propósito. Ele zomba de suas alegações sobre a ira dos céus, o que faz os cultistas explodirem de raiva e ficarem sem palavras. Chen Chao decide transformar a situação em um jogo ao oferecer um balde de água para a primeira pessoa que amaldiçoar Zhao Qin. Embora o homem de cavanhaque grite sobre blasfêmia, os capangas atrás dele começam a hesitar, pois estão desesperados por um gole. Quando nosso herói confirma que sua palavra é lei, a tensão se rompe. Um dos capangas grita um insulto ao seu líder, fazendo com que o homem de cavanhaque se volte contra seus próprios homens em pânico. O caos total irrompe, enquanto os capangas começam a brigar uns com os outros para garantir a água prometida. Chen Chao e Mu Qiang assistem à luta com expressões entediadas até que os capangas eventualmente recuam para a escuridão. Mu Qin fica aliviado por eles não terem avançado contra nosso herói, mas Chen sabe que não é tão simples assim. Ele entende que se eles continuarem interferindo em seus negócios, ele terá que arrancá-los pela raiz. A cena muda para uma rua da cidade repleta de cartazes de seitas, afirmando que o fim do mundo está próximo. Nosso rapaz chega numa catedral gótica sombria sob uma lua gigante, agora que sabe que o uso da violência causaria uma reação pública negativa. Ele quer manter uma boa reputação para poder continuar colhendo emoções negativas do público. Ele espia por uma janela gótica quebrada para observar o interior e descobrir quem Zhao Qian realmente é. Dentro da catedral, Zhao está sentado em um trono ornamentado. Uma mulher inconsciente está deitada no tapete aos seus pés. Xiao Tian diz aos cultistas que assistem para observarem atentamente enquanto ele derrama lentamente uma garrafa de água sobre a cabeça e o peito da mulher. Assim que a água atinge seu rosto, ela ofega por ar e acorda. Os cultistas nos bancos vibram e choram de gratidão por acreditarem que algumas gotas de água curaram a insolação dela. Enquanto eles juram lealdade eterna, Chen Chao observa da janela com um olhar suspeito. Ele se pergunta se a mulher é apenas uma atriz paga ou se Zhou Tian é, na verdade, um companheiro despertado com poderes especiais. Dentro da catedral, a mulher que aparentemente havia sido curada da insolação se ajoelha diante do altar em um estado de desespero emocional. Ela implora para servir ao Sr. Zhou Tian como uma forma de retribuir por ele ter salvo sua vida, mas o líder do culto mantém uma postura sagrada e distante. Ele assegura a ela que os deuses reconhecem cada oferenda feita, enquanto simultaneamente alerta a multidão de que a atual onda de calor global é, na verdade, um chamado divino destinado a punir os gananciosos. Segundo ele, a sobrevivência é reservada apenas para aqueles que depositam fé absoluta em sua liderança. Ele então instrui os homens reunidos a entregarem seus suprimentos de água impura, prometendo que os purificará em nome dos deuses. Nosso protagonista está no fundo desta multidão, onde é imediatamente avistado pelos mesmos capangas que ele humilhou no beco. Eles reagem com hostilidade, gritando que um herege como ele não tem nada que fazer entrando em seu espaço sagrado. No entanto, Chen Chao muda rapidamente de tática e encena um ato dramático de arrependimento. Ele junta as palmas das mãos e clama que estava cego para a verdade, alegando que o calor crescente e a escassez de água finalmente o aterrorizaram até a submissão. Para dar veracidade à encenação, o nosso garoto cai de joelhos e curva-se profundamente diante de Zhao Qian, implorando por salvação e oferecendo todas as suas posses supostamente impuras. Quando o jovem mago olha para cima, ele revela um enorme estoque de recipientes de água azuis empilhados atrás dele. A visão deixa os cultistas em estado de choque absoluto devido ao imenso volume do recurso. Zhao Qian observa o protagonista através de seus óculos, reconhecendo seus pecados graves, mas decidindo interpretar o papel do pastor misericordioso. Ele diz ao jovem que os deuses estão dispostos a dar a um cordeiro perdido outra chance, já que ele está começando uma nova vida. Enquanto permanece em uma posição submissa de joelhos, nosso herói está, na verdade, observando o golpe com cálculo frio. Ele percebe que Zhao Qian está simplesmente confiscando a água de todos e devolvendo apenas o mínimo necessário para mantê-los dependentes, e duvida que muitos desses seguidores sequer sobrevivam ao mês. A cena é subitamente interrompida por um homem que entra correndo para dizer a Tia Yun que sua neta desmaiou devido a uma insolação. Tia Yun está confusa, pois vinha dando à criança a água benta do culto, mas Chen Chao a reconhece das sombras. Ele percebe que a mulher havia mentido anteriormente para o vovô Wang sobre a criança estar doente apenas para roubar sua água. Agora, enfrentando uma crise real, a Tia Yuan se joga aos pés do líder e oferece o dobro do tributo para salvar a menina. Xiao Xian responde com total indiferença, explicando friamente que os deuses não são babás. Ele diz a ela que se a água não funcionou, é simplesmente porque ela não é devota o suficiente. Ele ignora o desespero dela e anuncia a toda a congregação que realizará um verdadeiro milagre ao meio-dia do dia seguinte.
Enquanto o líder se afasta, o Homem de Cavanhaque se aproxima do nosso herói e lhe entrega uma braçadeira branca com o logotipo de sexo. Ele diz ao protagonista para usá-la como um símbolo de sua nova filiação e o avisa para nunca esquecer o peso de seus pecados passados. Chen Chao prende a faixa no braço com um olhar submisso, mas assim que ele se vira, seu rosto se transforma em um sorriso de escárnio. Ele sabe que essas pessoas são tolas, visto que ele já escondeu rastreadores nos galões de água que entregou. Seguindo o rastro, nosso garoto percorre um corredor escuro dentro da instalação e usa sua energia espacial para contornar uma porta trancada. Lá dentro, ele encontra um depósito secreto repleto de comida premium e bebidas caras, confirmando que a água benta era apenas uma fachada para Zhaoqian acumular luxos. Enquanto se esconde entre as prateleiras, nosso herói observa o líder entrar com a mulher de cabelos castanhos da cerimônia anterior. A mulher parece pálida e exausta, mas em vez de demonstrar compaixão, Xiaotian lhe dá um tapa violento no rosto. Ele a repreende por parecer doente, exigindo que ela desempenhe melhor seu papel para que o público continue acreditando em seus milagres. A mulher cai no chão e tenta explicar que usar sua habilidade drena demais sua resistência, mas Zhou Tian a descarta como lixo inútil. Observando isso se desenrolar das sombras, o jovem mago percebe que a mulher é a verdadeira detentora de poderes sobrenaturais, não o líder. Essa descoberta faz com que um sorriso sombrio se espalhe pelo rosto do protagonista, agora que ele começa a traçar um novo plano para explorar a situação. Como a neta da tia Yun está sofrendo de insolação, Chen Chao se infiltra em um prédio de apartamentos sob o manto de uma noite de neblina. Nosso herói entra no quarto da garota, parando sobre ela enquanto ela dorme. Para garantir sua recuperação, o jovem joga garrafas de água em sua cama. Essa intrusão repentina faz com que a garota acorde em estado de terror, questionando quem ele é. Nosso garoto não oferece uma introdução direta. Em vez disso, agacha-se perto da janela e diz friamente para ela beber a água e sobreviver à noite se quiser respostas. No dia seguinte, ao meio-dia, uma multidão imensa se reúne na praça ensolarada em frente à catedral para um milagre prometido. Zhao Tian senta-se em um palco usando uma aura solar ardente para convencer os cultistas de que sua divindade o protege do calor de 58 graus. Essa demonstração engana com sucesso seguidores como a tia Yun, que assiste com lágrimas de admiração. No entanto, nosso protagonista está na multidão com uma expressão cínica, pois já descobriu o golpe. Ele percebe que o líder do culto está simplesmente explorando a habilidade da jovem despertada que está atrás dele. Enquanto a garota usa sua energia para manter a ilusão de resistência ao calor, Chen Chao decide testar uma teoria. Ele concentra seu poder espacial, se perguntando se sua energia pode cortar fisicamente a conexão da habilidade dela. Devido a essa interferência espacial, a garota subitamente se vê incapaz de projetar seu poder sobre Zhaoqian. Isso faz o líder do culto entrar em pânico conforme o calor real do sol começa a cozinhá-lo, levando-o a ranger os dentes e exigir saber o que está acontecendo. A garota olha ao redor com pavor, percebendo que alguém nas sombras está bloqueando seu alcance. Apesar de seu conflito interno, um desesperado Zhaotian sussurra para que ela se aproxime e mantenha o milagre a qualquer custo. Nosso garoto assiste a tudo se desenrolar da multidão e faz contato visual com ela, lançando um sorriso cúmplice. A garota hesita, pois sabe que seus próprios limites físicos a impediriam de sobreviver por muito tempo sob a luz solar direta da praça. Nesse momento, a garota se lembra de uma visão aterradora de olhos vermelhos e de um bilhete deixado por Chen Chao, que explicava sua intenção de matar o líder e tomar o território. Percebendo que tem a chance de mudar de lado, sua expressão endurece com determinação. Ela ignora os gritos e insultos de Zhao Tian, virando as costas para o palco para caminhar em direção ao nosso herói. Assim que o alcança, ela envolve a cintura dele com os braços para sinalizar sua nova lealdade. Nosso protagonista se diverte com a rapidez com que ela mudou de atitude, mas a garota revela imediatamente a verdadeira natureza de seu poder. Ela explica que sua habilidade se chama dissipação forçada de calor, que normalmente move o calor corporal interno para a superfície. Estranhamente, a situação toma um rumo perigoso para o jovem mago. A garota revela uma aplicação muito mais letal de seu dom, que visa apenas a cabeça e o coração. Ao extrair instantaneamente o calor dessas áreas vitais, ela pode causar uma queda repentina no suprimento de sangue para o cérebro. Como ela o está tocando no momento, ela ativa esse efeito em nosso garoto. Essa mudança fisiológica forçada faz com que a visão de Chen Chao fique embaçada e sua cabeça gire. Enquanto os olhos da garota brilham com uma intensidade vermelha sinistra, nosso herói percebe tarde demais que foi pego de surpresa por um contra-ataque poderoso e inesperado. A história dá um breve passo atrás no passado para revelar as origens trágicas da jovem despertada, Lin Jing. Em um beco ensolarado, a mulher de cabelos castanhos é mostrada chorando enquanto tenta desesperadamente manter um gato moribundo vivo. Esse momento de luto é interrompido por um homem gritando de uma varanda, exigindo que ela volte para ele. A memória então muda para um cenário mais sombrio, onde este mesmo homem a ataca violentamente, arrastando-a pelos cabelos enquanto reclama do fardo de criá-la. Ele revela sua verdadeira natureza predatória ao exigir que ela se venda para estranhos apenas para trazer água para ele. Enquanto Lin Jing se debate em seu aperto, a porta do apartamento se abre para revelar Zhao Qian e dois de seus capangas. Zhao Qian assiste ao abuso com um olhar de nojo frio antes que seus homens golpeiem o agressor, deixando-o sangrando contra a parede. No entanto, em vez de agir por pura bondade, o líder do culto revela suas segundas intenções. Ele diz à garota trêmula que a viu realizar um milagre ao trazer o gato morto de volta à vida. Ele exibe um sorriso caloroso, afirmando que o poder dela é um presente dos deuses e convidando-a a se juntar a ele para salvar mais almas.
Voltando aos dias atuais na praça, a situação tornou-se terrível para o nosso herói. 2 cultistas forçaram Chen Shao a se ajoelhar, zombando dele por seu suposto desrespeito ao líder deles. Essa submissão temporária dura pouco, pois os olhos do jovem mago se estreitam com intenção letal. Em uma súbita explosão de movimento, nosso garoto evoca um arco denteado de energia espacial que rasga o ar. O golpe é tão preciso e poderoso que faz o sangue espirrar por toda a cena, derrubando instantaneamente o capanga que o segurava. Enquanto o protagonista se levanta, a multidão de vizinhos e cultistas ao redor recua em horror absoluto, rotulando-o como um demônio. Nosso herói permanece completamente impassível diante do medo deles e olha de volta para o Aqua dos Alken com um olhar de puro desprezo. Ele explica aos espectadores aterrorizados que esses chamados homens santos não passavam de criminosos comuns muito antes do fim do mundo, especializados em incêndio criminoso e extorsão. Ele diz aos vizinhos que a fé cega deles em uma escória tão óbvia os torna um caso perdido. Neste momento, Mu Qiang chega e entrega ao protagonista uma pilha espessa de informações confirmando o histórico criminal do grupo. Esta revelação causa um alvoroço na multidão, particularmente para a tia Hyun. Ela fica atônita ao ver sua neta antes doente correndo em sua direção com saúde perfeita. A tia Yun inicialmente tenta acreditar Zhao Qian por essa recuperação, alegando que suas orações salvaram a criança, instando a multidão a derrubar o demônio Chen Xiao. No entanto, a jovem olha para sua avó e para os vizinhos com total descrença, questionando se eles enlouqueceram. Eileen dá um passo à frente para defender nosso protagonista, apontando diretamente para ele e revelando a verdade. Ela explica que o cultista que eles adoram não fez nada por ela. Em vez disso, foi o irmão mais velho diante deles que a visitou secretamente na noite anterior. Um flashback confirma que o nosso garoto sentou no parapeito da janela dela e lhe deu uma bebida eletrolítica que estabilizou sua condição. Eileen grita com a multidão, deixando claro que ela teria morrido se tivesse confiado em suas superstições em vez da ajuda real dele. A tensão atinge um ponto crítico quando Lin Jin de repente desaba no chão. Como ela não está mais garantindo sua proteção, Zhao Qian perde o controle e entra em um estado de fúria maníaca. Ele saca uma pistola e a aponta para a garota caída e para o nosso herói, chamando-os de lixo inútil. Ele dispara um tiro, mas a bala nunca atinge o alvo. Para o choque do líder do culto, Chen Xiao pega o projétil em um disco giratório de energia espacial. Nosso protagonista examina a bala presa com uma expressão de tédio, notando casualmente que ela pode valer algo mais tarde. Percebendo que sua arma é inútil, Zhao Qian revela seu último trunfo. Ele tira uma seringa azul e injeta em si mesmo um soro, que nosso herói reconhece imediatamente como o trabalho distorcido do professor Lin. Por causa da droga, o líder do culto passa por uma transformação horrível, seu corpo inchando até se tornar um gigante muscular colossal. Ele avança contra o jovem mago com uma velocidade incrível, rindo de seu novo reforço imunológico. A luta se torna física conforme o Zhao Qian mutante agarra nosso garoto em um poderoso abraço de urso. Em um movimento suicida desesperado, o gigante salta da varanda alta, pretendendo arrastar o protagonista para a praça de pedra com ele. Enquanto despencam, Zhao Qian grita sobre seu passado amargo, revelando que ele já foi um estudante esforçado cuja pesquisa foi roubada pelas elites acadêmicas. Ele vê a catástrofe global como a única coisa que nivelou o campo de jogo para ele e culpa o nosso herói por arruinar seu recém-descoberto poder. Nosso protagonista permanece inteiramente calmo, apesar da queda em alta velocidade, dizendo ao homem que ele é simplesmente barulhento demais. No exato momento em que estão prestes a atingir o chão, surge um aviso do sistema, sinalizando que nosso herói desbloqueou uma nova habilidade chamada Salto Espacial. Seu corpo oscila e desaparece no ar, deixando os braços de Zhao Qian vazios. O líder do culto mutante colide com a fonte da praça com um impacto letal, criando um jorro de sangue. Parado em segurança por perto, Chen Xiao olha para os restos de seu inimigo, notando que o único erro real do homem foi cruzar o seu caminho. A praça cai em um silêncio sufocante após o fim violento de Zhao Qian. Chen Xiao permanece frio e indiferente, seu poder espacial causando tanto terror nos cultistas sobreviventes que eles o denunciam como um praticante de feitiçaria sombria. Ignorando seus gritos frenéticos, ele se concentra exclusivamente em Lin Jing, que está inconsciente. Uma avaliação rápida revela que ela está fisicamente ilesa. Ela simplesmente desmaiou devido ao puro choque da batalha e à exaustão total de suas habilidades. Para ajudá-la, o jovem mago abre um portal rodopiante e estende a mão para o vazio para pegar uma garrafa de água. Esse ato de misericórdia desencadeia uma onda de fúria nos membros restantes do culto, particularmente na tia Yun. Ela aponta para a garota caída com o rosto contorcido pela dor, gritando que Lin Jing é um monstro miserável que deve ter enfeitiçado o líder deles até o seu fim trágico. Quando a multidão tenta bloquear seu caminho, o protagonista reage com olhos vermelhos letais, enquanto dá um aviso final para que todos saiam do seu caminho. Infelizmente, o cultista ancião se recusa a recuar. Ele tenta reunir seus seguidores para cercar nosso herói, exigindo que purifiquem a alma do jovem com hinos de louvor. Os cultistas dão as mãos para formar um círculo fanático, entoando cânticos e cantando com intensa devoção ao seu deus caído. Chen Xiao acha essa exibição de adoração irracional irritante. Para acabar com o absurdo, ele libera uma enorme onda de choque espacial que arremessa violentamente os cultistas para trás, deixando a área manchada de sangue. Uma vez que a área está limpa, nosso protagonista se agacha ao lado de uma Lin Jing recém-despertada, ele lhe entrega a água e diz secamente que ela precisa beber se quiser sobreviver ao seu estado atual de fraqueza.
Atordoada pela destruição, a garota pergunta sobre o paradeiro de Zhao Xian, apenas para Chen Chao informá-la friamente que o homem está morto. Ele até oferece a ela a chance de ver o corpo uma última vez, embora a realidade da situação seja interrompida por Aileen, que vem correndo em direção à praça gritando por sua avó. A tia Yun, no entanto, atingiu um colapso mental total. Porque ela percebe que sua fé foi construída sobre uma mentira, e que não há deuses vindo para salvá-la, ela sente que não tem mais nada em que confiar. Em um estado de desespero absoluto, ela escolhe acabar com a própria vida pulando de uma sacada. Embora Aileen esteja devastada com a cena, a jovem garota mostra uma quantidade surpreendente de determinação. Enquanto abraça o nosso herói, ela explica que se recusa a ser como sua avó, que desistiu da vida e da própria família por causa de crenças ignorantes. A Ling declara sua intenção de sobreviver à onda de calor, não importa o que aconteça. Mais tarde naquela noite, no abrigo seguro de luxo, Lin Jing reflete sobre sua história complicada com o líder do culto. Ela admite que um dia viu Zhao Qian como um salvador, mas acabou percebendo que ele estava apenas explorando seus poderes por causa de uma mistura de terror e ciúme. O protagonista ressalta que o homem era um fracasso patético que nunca conseguiu entrar nos círculos de elite antes do apocalipse e não conseguiu se tornar um desperto depois dele, deixando-o morrer cheio de ressentimento. Embora Lin Jing se sinta culpada por ter se tornado cúmplice de seus crimes, ela é genuinamente grata à jovem maga por sua liberdade. A Ling traz um tom mais leve ao clima sombrio ao questionar por que o cultista atiraria em alguém tão bonita quanto Lin Jing, levando a garota a se perguntar se os rumores eram verdadeiros e se o líder era na verdade desinteressado por mulheres. Agora que a seita foi desmantelada, Chen Chao volta seu foco para a sobrevivência a longo prazo. Ele observa os sobreviventes reunidos na praça, calculando seu próximo passo. Embora tenha o poder de reivindicar todo o estoque de água acumulada para si, ele decide que estabelecer controle sobre o distrito é mais vantajoso. Ele se dirige à multidão com autoridade, prometendo compartilhar os suprimentos de água desde que sigam suas ordens rigorosas. Enquanto seu associado, Mu Chang, observa com profunda desconfiança, nosso garoto mantém um sorriso de quem sabe o que faz, já executando um plano para expandir sua influência. O protagonista começa a formalizar seu poder, isolando o prédio de apartamentos com placas de aviso oficiais. Dentro do escritório de administração, ele obriga a atual gerência a transferir toda a estrutura por meio de um acordo de transferência de propriedade em troca de água. Mutang fica chocado com a magnitude da manobra, mas Chen Chao não demonstra qualquer remorso. Ele explica que ter um único andar não é mais suficiente para suas necessidades. Em vez disso, ele pretende transformar o prédio inteiro em uma fortaleza do apocalipse massiva e impenetrável. Em sua vida passada, Chen Chao testemunhou o mundo desmoronar enquanto as temperaturas atingiam catastróficos 56 graus, com o calor da superfície chegando a 78 graus. Como ele se lembra do horror de ver arranha-céus se inclinarem e desabarem sob estresse térmico extremo, ele sabe exatamente o quão precária é a situação atual deles. Ele entende que, embora as coisas estejam ruins agora, a segunda onda de calor será muito mais brutal, acabando por amolecer os vergalhões de aço e fazendo com que os prédios altos caiam como pedras. É por isso que nosso herói tomou a iniciativa de garantir os contratos de propriedade e documentos legais de todo o seu edifício. Felizmente, os moradores restantes confiaram em seu julgamento e concordaram em desocupar o local, permitindo que ele iniciasse as reformas necessárias para reforçar a estrutura contra o apocalipse que se aproxima. Na televisão, uma âncora de notícias sugere que a atual onda de calor de 30 dias pode estar diminuindo, embora alerte que as temperaturas podem voltar a subir. Nosso protagonista não consegue evitar um sorriso irônico com o uso que ela faz da palavra talvez, pois ele sabe com certeza que o pior ainda está por vir. No entanto, como o calor diminuiu temporariamente, os habitantes de Lost City estão saindo cautelosamente para aproveitar um pouco de ar fresco pela primeira vez no que parece uma eternidade. Nosso jovem percebe que essa breve janela de conforto relativo é o momento perfeito para começar a construção, mas ele tem algumas pontas soltas para resolver dentro de sua própria casa segura primeiro. Dentro do apartamento, o jovem mago encontra Aileen lanchando casualmente no sofá e pergunta sem rodeios quando ela planeja ir embora. Em vez de ficar ofendida, a jovem lhe lança um olhar travesso e pergunta se ele está tentando expulsá-la. Ela prova imediatamente seu valor apontando o dedo para um mosquito grande e incinerando-o com um enorme raio de eletricidade. Dado que geradores consomem combustível demais e painéis solares falham no calor extremo, nosso protagonista percebe que ter uma bateria humana que pode gerar eletricidade é uma vantagem estratégica enorme. Consequentemente, ele diz a ela que ela pode ficar o tempo que quiser, fazendo com que a garota animada saia correndo para conferir a mudança de Lin Jing. O herói a segue logo atrás, refletindo sobre quão preciosa é a habilidade de dissipação de calor de Lin Jing em um mundo que está literalmente cozinhando. Ele a convenceu a se mudar para o prédio especificamente para que pudesse utilizá-la e protegê-la de forma mais eficaz. Ao descer as escadas, Aileen de repente percebe que esqueceu um presente de inauguração e corre de volta para cima, deixando Chen Chao encontrar a porta de Lin Jing entreaberta. Quando ele a empurra e entra, ele acidentalmente a flagra logo quando ela terminou de tomar banho. Isso leva a um momento caótico de pânico e rostos corados, onde ambos estão gritando de vergonha. Nosso herói tenta se defender perguntando por que a porta não estava trancada, apenas para Lin Jing apontar com raiva que ele ainda nem deu a ela as chaves de sua nova casa. Assim que o choque inicial passa, o jovem mago fica parado no corredor sentindo-se bastante exasperado. Ele pergunta seriamente a Lin Jing se ela tem certeza de que não se arrependerá de ir morar com ele, questionando se ela tem medo de que ele possa vir a ser um monstro como Zhao Qian.
Encostada na porta pelo lado de dentro, Lin Jing explica que, embora saiba que ele quer usar o poder dela, ela acredita que ele é alguém que manterá seus princípios morais mesmo enquanto busca seus próprios interesses. Nosso garoto desdenha da ideia, notando que o futuro é imprevisível, mas aceita a presença dela de qualquer maneira. Já instalados, o grupo se dirige ao armazém para começar o trabalho pesado. Lin Jing assume a responsabilidade pela redistribuição de água, tratando o trabalho extenuante como uma expiação por seu passado na seita. Enquanto o salão é organizado, o protagonista e Lin Jing acabam se reunindo em volta de um tablet. Agora, como uma equipe unificada, eles começam a traçar seu próximo passo enquanto o mundo lá fora continua seu colapso lento e inevitável. Já é o 7º dia desde que o calor extremo deu uma trégua temporária e um prédio de apartamentos alto se ergue sob um céu enevoado. Na entrada, 2 homens atuam como sentinelas para monitorar quem entra e sai. Essa segurança organizada reflete a nova ordem dentro da estrutura. Com a queda da temperatura, os moradores dos andares inferiores se estabeleceram em uma rotina confortável. No 2º andar, o vovô Wang rega calmamente suas plantas enquanto Lin Jing revisa documentos. Subindo para o 3º andar, Mu Qiang e Li Yu desfrutam do raro luxo de um ar-condicionado funcionando. Nosso protagonista até providenciou um espaço para enfermos no 4º andar, onde a jovem passa seu tempo concentrada em seu console de videogame. Chen Chu está na varanda de um andar alto olhando para o pátio, mas sua mente está longe de estar relaxada. Embora tenha conseguido atualizar os circuitos internos durante o período de frio, ele percebe que construir um sistema de defesa verdadeiro para todo o complexo exige recursos muito além do que uma pessoa comum pode encontrar. Como seus fundos são limitados, o jovem mago é forçado a considerar seu próximo passo. Seus pensamentos são interrompidos quando ele avista um grupo de bandidos de fora da cidade reunidos perto de um carro lá embaixo. O líder de cabelo azul deles ouviu boatos sobre o enorme suprimento de água no prédio e decide liderar um ataque. Como o chefe é arrogante e vê a cidade de Lu como um prêmio pequeno, ele ordena que seus homens simplesmente destruam o lugar e peguem o que quiserem. Esse plano sai pela culatra imediatamente. Pouco tempo depois, o pátio está repleto de capangas inconscientes, enquanto o líder deles permanece de joelhos em total derrota. Nosso protagonista ajusta o pulso calmamente, tendo usado esse confronto como uma forma de estabelecer domínio. Agora que muitos criminosos estão fugindo pelas fronteiras provinciais para escapar das mudanças climáticas, Chen Chao sabe que deve ser firme. Como resultado dessas demonstrações de poder, as gangues locais e itinerantes aprendem a manter distância de seu complexo, permitindo que o prédio permaneça estranhamente pacífico enquanto o sol se põe. Infelizmente, isso atrai o tipo errado de atenção. No centro de comando do governo provisório, um oficial militar com cicatrizes nota que, enquanto o resto da cidade de Lu está mergulhado no caos, um complexo residencial está suspeitosamente estável. Ele se lembra de que essa é a mesma área onde uma seita perigosa foi recentemente aniquilada, o que o deixa inquieto. Embora seus subordinados argumentem que lhes faltam recursos para lidar com pequenas disputas de gangues, o oficial segue seu pressentimento de que algo mais significativo está acontecendo. Ele analisa as imagens das câmeras de segurança da catedral e fica chocado ao ver Chen Chao desaparecer instantaneamente do ar e reaparecer ileso em um telhado. Reconhecendo isso como uma anomalia sobrenatural, o oficial ordena imediatamente que uma equipe tática investigue o prédio. Sob a proteção da noite, um esquadrão em trajes militares verdes se aproxima do complexo. Eles são profissionais e cautelosos, usando um dispositivo de varredura para detectar e redirecionar uma armadilha de rede elétrica antes que ela possa alertar os moradores. Eles chegam à porta de uma unidade e usam um dispositivo de descriptografia para burlar a fechadura eletrônica. Assim que a porta é arrombada com um chute, 3 soldados invadem um apartamento escuro com seus fuzis em punho, esperando um combatente perigoso. Em vez disso, encontram Aileen de pé no meio da sala esfregando os olhos. A garotinha está tão cansada que, inicialmente, ela se pergunta se seus videogames a estão fazendo alucinar. Os soldados ficam momentaneamente confusos com a presença de uma criança, mas o comandante da operação decide subjugá-la de qualquer maneira, para garantir a segurança da sala. Isso prova ser um erro gigantesco. A expressão de Aileen se fecha enquanto ela os repreende pela falta de educação ao invadirem uma residência particular. Dado que ela é uma desperta poderosa, enormes arcos de eletricidade começam a girar ao seu redor. Uma explosão de energia irrompe do 4º andar, iluminando o exterior do prédio enquanto ela neutraliza os invasores. Enquanto ela observa os soldados inconscientes, sente uma leve preocupação por ter atacado agentes do governo, embora logo conclua que as regras do velho mundo não se aplicam mais. O barulho acaba atraindo nosso herói para fora do corredor, vestindo pijamas e parecendo irritado com a algazarra tarde da noite. O primeiro instinto de Chen Chao é perguntar a Aileen por que ela ainda não voltou para o seu próprio andar. No entanto, sua irritação se transforma em choque genuíno ao ver o equipamento tático e o estado dos soldados. Enquanto Aileen sorri para ele e aponta que eles têm um problema sério em mãos, o jovem mago percebe que sua vida tranquila foi oficialmente comprometida pelos militares. Como se passaram 30 minutos desde que o contato foi perdido com a equipe tática especializada, os militares cercaram completamente o prédio de apartamentos do nosso protagonista. O oficial comandante está em cima de um tanque e usa um megafone para exigir que Chen Chao entregue suas armas e devolva o pessoal capturado. Ele avisa que o descumprimento resultará em intervenção militar imediata. Dentro do prédio, o alvoroço repentino acorda os moradores. Mutang senta-se na cama e olha pela janela em descrença, percebendo que 3 tanques estão estacionados diretamente em seu pátio. Em outro quarto, Lin Jing espreita pelas cortinas com uma expressão de profunda preocupação, questionando por que os militares chegaram com tamanha força. Até o vovô Huang olha para o corredor em confusão.
Como quer garantir a segurança de todos, Chen Chao envia uma mensagem através de seus dispositivos, dizendo para ficarem em seus quartos enquanto ele resolve a situação pessoalmente. Nosso herói sai do prédio sozinho para enfrentar a linha militar. Ele confronta os soldados e pede que expliquem por que sentiram a necessidade de invadir sua casa no meio da noite. O oficial responde que os militares já analisaram as filmagens do incidente na catedral e agora sabem a verdade sobre suas habilidades. Ele explica que superpoderes são um recurso incrivelmente raro na atual crise global e oferece um acordo ao jovem. Se o jovem mago concordar em se tornar um objeto de pesquisa, os militares estão dispostos a perdoar o conflito do cavaleiro. No entanto, nosso protagonista enxerga através dessa oferta. Ele percebe que o oficial simplesmente quer trancá-lo em um laboratório para experimentação e recusa o convite categoricamente. Quando o oficial abandona sua fachada educada e tenta forçá-lo à submissão, Chen Chao informa ao homem que ele não se repete, sinalizando que as negociações acabaram. Como resultado desse desafio, o oficial levanta a mão e ordena que seus homens abram fogo. Os tanques disparam seus projéteis, mas nosso garoto permanece completamente calmo. Ele expande uma barreira espacial esférica de cor preto-púrpura ao redor de seu corpo, que detém os projéteis no ar. Os soldados que observam de fora ficam paralisados de choque ao testemunharem seu armamento pesado sendo tornado inútil. Para mostrar a verdadeira magnitude de sua força, Chen Chao estende a mão em direção ao céu e cria uma fenda espacial escura e rodopiante. Ele diz aos soldados que eles podem ter suas armas de volta antes que a fenda consuma um helicóptero e vários mísseis, desencadeando uma explosão massiva que ilumina o céu noturno. O oficial é forçado a proteger o rosto da explosão e olha para cima atordoado, perplexo com o nível absoluto de poder que o protagonista possui. Nosso herói se destaca como uma silhueta sombria na aura púrpura e avisa ao comandante que seu próximo ataque será direcionado diretamente às tropas. Percebendo que estão em desvantagem, o oficial finalmente cede. No entanto, ele faz um aviso sombrio baseado nos últimos relatórios meteorológicos, explicando que a recente onda de calor foi apenas um precursor de um evento muito mais devastador. Ele olha para o jovem mago com uma expressão desesperada e argumenta que a sobrevivência da humanidade pode, na verdade, depender de pessoas com o seu poder. Nosso herói permanece imperturbável diante desse apelo ao heroísmo. Ele explica que não é nenhum santo e não tem interesse em ser um salvador. Sua única preocupação é eliminar qualquer um que perturbe sua paz. Ele ressalta que o mundo está prestes a mergulhar na completa anarquia, o que significa que ele não teme mais a autoridade militar. Apesar de seu comportamento frio, ele oferece uma pequena abertura ao sugerir que poderia ajudar se eles estivessem dispostos a fazer um acordo. O oficial está tão desesperado por ajuda que concorda com quase quaisquer termos. Consequentemente, Chen Chao revela seu verdadeiro objetivo. Ele exige que o oficial mobilize todos os recursos militares e o poder de engenharia disponíveis para transformar todo o seu edifício residencial em uma massiva e impenetrável fortaleza para o apocalipse. Logo no dia seguinte, uma formação de tanques militares e veículos blindados entra no pátio do complexo residencial para iniciar o trabalho prometido. Um pesado caminhão militar verde equipado com antenas passa pelo prédio enquanto o projeto se inicia. O oficial militar cicatrizado permanece no pátio para se dirigir a Chen Chao e Liu Yu, ladeado por pessoal médico. Ele explica que a construção começa imediatamente, mas como algumas das instalações envolvem tecnologia militar sigilosa, eles irão pré-fabricar os módulos centrais em sua base e transportá-los para o local para a montagem final. Nosso protagonista olha para o oficial com seus característicos olhos vermelhos e dá sinal verde sem hesitação. Quando o oficial pergunta com curiosidade sobre a identidade de Liu Yu, Chen Chao descarta o questionamento rotulando-a como uma moradora que está simplesmente atuando como sua secretária pelo dia. Com isso resolvido, o oficial militar gesticula em direção ao prédio e declara oficialmente iniciado o projeto de retrofit da fortaleza. O trabalho começa enquanto engenheiros consultam plantas detalhadas e guindastes começam a erguer enormes matrizes solares de alta tecnologia em direção ao telhado. O oficial explica com entusiasmo intenso que esses painéis específicos são 10 vezes mais duráveis que a configuração original e oferecem o triplo do armazenamento de energia e da eficiência de conversão térmica dos modelos padrão. Nosso garoto ouve atentamente e instrui Liu Yu a anotar essas especificações em sua prancheta. As melhorias continuam com a instalação de um gerador de reserva de padrão militar. O oficial ressalta que este sistema industrial pode manter todo o edifício energizado mesmo durante longos períodos de tempo nublado. Enquanto os trabalhadores usam furadeiras pesadas que fazem faíscas voar, o oficial destaca o terceiro item da lista, paredes externas reforçadas com blindagem composta. Ele abre um sorriso de empolgação ao descrever o material como a prova de balas, a prova de fogo e termicamente isolado, afirmando que é forte o suficiente para fazer até um monstro tremer. Enquanto o oficial ri histericamente da escala colossal da defesa, Chen Chao e Liu Yu o observam com expressões vazias, e a secretária se pergunta por que o soldado está mais animado com a fortaleza do que eles. A equipe militar então fixa portas de metal reforçadas massivas e instala sistemas à prova de explosões para controlar o acesso à estrutura. Nos tetos, eles montam câmeras de segurança de alta tecnologia com software de reconhecimento de alvos automatizado e finalizam o exterior com um módulo de comunicação por satélite independente. No telhado, uma grande antena parabólica agora se ergue sobre o complexo. Esse espetáculo massivo atrai a atenção dos moradores, incluindo o vovô Wang, que observa a construção incrédulo enquanto segura seu café.
Lin Jing e Aileen estão no pátio olhando para cima maravilhadas, com a jovem comentando que eles estão finalmente se transformando em uma base secreta, enquanto Lin Jing sente como se estivesse vivendo um sonho. Enquanto isso, Mu Chang observa a transformação através de uma janela com o rosto suado e preocupado. O foco então muda para um laboratório militar, onde cientistas examinam dados em um monitor de computador. Uma cientista observa que a temperatura corporal, a frequência cardíaca e a atividade celular do nosso herói são drasticamente diferentes das de um humano normal, sugerindo que seu corpo está se adaptando constantemente a ambientes externos extremos. O oficial militar exige uma explicação em termos simples. A cientista explica a hipótese deles de que o desastre não é apenas uma simples onda de calor. Em vez disso, a atividade solar anormal e distúrbios magnéticos estão liberando energia anômala na biosfera. Esse estresse está forçando uma parcela da população a passar por mutações adaptativas, o que o cientista esclarece ser a real fonte das habilidades despertadas. O oficial percebe que isso significa que os humanos não serão os únicos a sofrer mutações no futuro e se vira para encontrar Chen Chao parado atrás dele. Como nosso herói já viu outros despertados, ele não fica surpreso nem assustado com a notícia. Ele dá um sorriso sarcástico e revela casualmente ao oficial que existe uma organização chamada ARC, que está recrutando indivíduos com superpoderes no momento. Ele menciona que recusou o convite deles porque não tinha interesse em se juntar a eles. Essa informação faz com que o oficial se preocupe ao perceber que outra facção está competindo com os militares pela lealdade do jovem mago. Assim que essa discussão termina, uma técnica militar senta-se em uma mesa de computador olhando fixamente para seu monitor. Ela sente que reconhece um rosto ao fundo das imagens de vigilância. Após pausar um vídeo de Mu Chang ao lado do protagonista, ela abre um arquivo de pessoal. O documento revela que Mu Chang é, na verdade, um homem chamado Wang Anchao, um desertor de alto risco do Departamento de Armamento que está desaparecido há algum tempo. Como a atividade celular continua a aumentar em seu corpo, um cientista em uma instalação médica militar conclui que nosso herói possui o físico único de um verdadeiro despertado. Chen Chao senta-se em uma mesa de exame de metal enquanto esses testes terminam, perguntando finalmente se eles já coletaram informações suficientes. O oficial militar confirma que os dados são suficientes, permitindo que nosso garoto pule da mesa e siga em direção à saída. Enquanto o comandante oferece uma escolta para a viagem de volta, a situação muda abruptamente quando um smartphone começa a vibrar. Após atender a chamada, a expressão do oficial escurece e ele imediatamente ordena que Chen Chao pare. O oficial militar caminha até o nosso protagonista e estende o telefone para exibir um arquivo digital de pessoal de um homem chamado Wang Anchao. A foto revela uma versão de cabelo curto e semblante severo de Mu Chang, rotulado como um alvo desaparecido de alto risco. Embora Chen Chao esteja surpreso com a vibe diferente que seu associado transmite na foto militar, ele mantém um olhar frio e semicerrado. O comandante não perde tempo com conversas fiadas, explicando que este homem é um fugitivo procurado que foi visto entrando e saindo do prédio residencial com nosso garoto. Ele exige que o jovem mago entregue o fugitivo imediatamente, prometendo que os outros residentes serão mantidos fora da confusão se ele obedecer. Quando nosso herói rejeita a exigência, o oficial torna-se agressivo e declara que tem uma ordem direta para deter o homem. Ele avisa que o jovem mago não vai a lugar nenhum, o que leva vários soldados armados no laboratório a erguerem seus fuzis para o nosso protagonista. Como as negociações claramente falharam, Chen Chao levanta a mão e invoca uma aura rodopiante de energia espacial. Um portal sombrio consome completamente sua silhueta, permitindo que ele desapareça da sala instantaneamente. Isso deixa os soldados e seu comandante encarando o espaço vazio em choque total. Furioso por o alvo ter escapado, o oficial ordena a suspensão imediata do projeto da fortaleza e mobiliza todas as forças armadas para subjugar Chen Chao e capturar o fugitivo. De volta ao prédio de apartamentos, o clima torna-se tenso quando o vovô Wang percebe que a obra parou de repente. Próximo dali, Mu Chang sente que algo está errado e começa a verificar sua pistola para uma possível luta. Seus instintos se confirmam quando ele avista soldados descendo em rapel pela lateral do prédio em direção ao seu andar. Enquanto os militares estilhaçam as janelas de vidro, o sistema de defesa automatizado do edifício detecta a invasão e é ativado. Isso resulta em arcos massivos de eletricidade amarela atingindo os invasores, lançando os soldados para trás com gritos agonizantes. Em outra parte do edifício, Lin Jing ouve a confusão e tenta abrir sua janela, mas a encontra hermeticamente fechada. Um aviso começa a instruí-la a permanecer em seu quarto enquanto os protocolos de defesa estiverem ativos. Vovô Wan puxa Aileen rapidamente para longe das janelas para encontrar uma área mais segura enquanto o pátio se enche de fumaça e gás de lançadores militares. Uma explosão massiva abala a lateral do complexo, forçando o idoso e a menina a se protegerem sob uma mesa pesada. Vovô Wang está profundamente confuso sobre o motivo de os soldados que estavam apenas ajudando-os agora estarem atacando. Aileen começa a temer que algo terrível tenha acontecido com seu irmão mais velho. No entanto, a tensão é quebrada quando Chen Chao reaparece de repente em um parapeito inferior do edifício. Ele permanece como uma silhueta silenciosa, observando as forças militares abaixo, sinalizando para a garota aterrorizada que está de volta para defender seu lar. Bem pessoal, esse é o fim do vídeo. Se gostou, comente para a próxima parte, se inscreva no canal e deixe o like. Obrigado por assistir e até a próxima.